Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 5. Excursão Noturna. Capítulo 1. O Sr. H. G. Wells certa vez escreveu uma história sobre um homem que inventou uma máquina do tempo, e eu descobri que, ao escrever essas memórias, criei minha própria máquina do tempo. Ao contrário da de Wells, a minha só é capaz de viajar para o passado. Na realidade, de volta a 1932, quando eu era o chefe dos guardas no bloco e da penitenciária estadual de Cold Mountain. Mas, apesar disso, ela é assustadoramente eficiente. Aliás, esta máquina do tempo me faz lembrar do velho Ford que eu tinha naquela época. Podia-se ter certeza de que ele acabaria funcionando, mas nunca se sabia se um giro da chave seria suficiente para ligar o motor ou se ia ser preciso descer e girar a manivela até quase cair o braço. Já dei uma porção de partidas fáceis desde que comecei a contar a história de John Coffey, mas ontem tive que usar a manivela. Acho que foi porque tinha chegado a execução de Delacroix. Se parte da minha mente não queria reviver aquilo. Foi uma morte horrenda, uma morte terrível. E ela aconteceu desse jeito por causa de Percy Vetmore, um jovem que adorava pentear os cabelos, mas não suportava que alguém risse dele, nem mesmo um francesinho meio careca que jamais veria outro Natal. Contudo, como na maioria dos serviços sujos, a parte mais difícil é apenas começar. Para o motor não faz diferença se você usa a chave ou tem que usar a manivela, uma vez se consiga pô-lo para funcionar. Geralmente funciona igualmente bem de qualquer dos dois modos. Foi assim que se deu comigo ontem. No princípio as palavras vinham em pequenos jorros de frases, depois em sentenças completas, finalmente numa torrente. Descobri que escrever é uma forma especial e bastante aterrorizadora de recordação. Ela encerra uma totalidade que é quase como um estupro. Talvez eu só me sinta assim porque me tornei um homem muito velho, algo que, às vezes penso, aconteceu sem que eu percebesse. Mas acho que não. Creio que a combinação de lápis e memória cria uma espécie de magia prática, e a magia é perigosa. Na condição de um homem que conheceu John Coffey e viu o que ele era capaz de fazer, com ratos com homens, sinto-me muito habilitado a dizer isso. A magia é perigosa. De qualquer maneira, escrevi durante todo o dia de ontem, as palavras simplesmente jorrando de dentro de mim. O solário desse asilo sumiu e foi substituído pelo depósito no final do corredor verde, onde tantas das minhas crianças problemas se sentaram pela última vez, no pé dos degraus que levavam ao túnel por baixo da rua. Foi ali que Dee, Harry, Brutal e eu confrontamos Percy Vetmore por cima do corpo fumegante de Edward Delacroix e o obrigamos a renovar sua promessa de que iria requerer transferência para a Instituição Estadual de Doenças Mentais de Briaride. No solário há sempre flores frescas, mas ontem, por volta do meio-dia, o único cheiro que sentia era o aroma nauseabundo da carne cozida do morto. O som do cortador de grama a motor lá embaixo tinha sido substituído pelo clique metálico da água que gotejava ao se infiltrar lentamente através do teto curvo do túnel. A viagem tinha começado. Viajei de volta para 1932, em espírito e mente, se não em corpo. Não almocei. Escrevi até às 4 mais ou menos, e quando por fim pousei o lápis, minha mão estava doendo. Caminhei devagar até o final do corredor do segundo andar. Lá existe uma janela que dá para o pátio de estacionamento dos funcionários. Brad Dolan, o funcionário que me lembra Percy, e que tem uma curiosidade excessiva sobre aonde vou e o que faço nas minhas caminhadas, dirige um velho Chevrolet com um adesivo no para-choque que diz ouvir Deus, o nome dele é Nelt. Não estava lá. O turno de Brad já terminara e ele tinha ido para um canteiro qualquer que ele chama de lar. Imagina um trailer a estrela, com páginas centrais da Auslé pregadas nas paredes com fita adesiva e latas de cerveja Dixie pelos cantos. Fui saindo pela cozinha, onde começavam os preparativos para o jantar. O que o senhor tem aí nessa sacola, Sr. Edgecombe? Perguntou-me Norton. É uma garrafa vazia, disse eu. Descobri a fonte da juventude lá no bosque. Mais ou menos a essa hora dou um pulo até lá e pego um pouco. Tomo na hora de dormir.
Coisa boa, pode apostar. Pode estar mantendo o senhor jovem, disse George, o outro cozinheiro, mas não está adiantando porra nenhuma para sua aparência. Todos rimos com isso e eu saí. Dei-me conta de que estava olhando em busca de Dolan, apesar de seu carro ter sumido. Me xinguei de idiota por deixar que ele mexesse tanto comigo e atravessei o campo de croquet. Adiante dele há um gramadinho de golfe, cheio de pragas, que parece muito mais bonito nos folhetos do Georgia Pines, e mais além está a trilha que serpenteia por dentro de um pequeno bosque a leste da casa de repouso. Ao longo dessa trilha há um par de galpões velhos, utilizados para nada hoje em dia. No segundo, que fica perto da parede alta de pedra entre o terreno do Georgia Pine, da rodovia 47 da Geórgia, entrei e permaneci por algum tempo. Nessa noite jantei bem, assisti a um pouco de TV e fui cedo para a cama. Em muitas noites, acordo me esgueiro de volta para a sala da televisão, onde assisto a filmes antigos no American Movie Channel. Mas não na noite passada. Na noite passada dormi como uma pedra e sem qualquer dos sonhos que tanto me têm atormentado desde que comecei minhas aventuras na literatura. Toda aquela escrevinhação de ontem deve ter me deixado exausto. Não sou mais tão moço como era, você sabe. Quando despertei e vi que o pedaço de sol que geralmente está no chão às 6 da manhã tinha subido até o pé da minha cama. Levantei-me depressa, tão alarmado que mal notei a pontada de dor de artrite nos quadris, joelhos e tornozelos. Vesti-me o mais depressa que pude, depois fui apressadamente pelo corredor até a janela que leva até o pátio de estacionamento dos funcionários, esperando que a vaga onde Dolan estaciona seu velho Chevrolet ainda estivesse vazia. Às vezes ele chega a se atrasar uma meia hora. Não tive essa sorte. O carro estava lá, brilhando como ferrugem sob o sol da manhã. Porque o Sr. Brad Dolan tem um motivo para chegar na hora atualmente, não é? Tem sim. O velho Paul Edgecombe vai a algum lugar de manhã cedo. O velho Paul Edgecombe faz alguma coisa e o Sr. Brad Dolan pretende descobrir o que é. O que você faz por lá, Paul? Conte-me. Era provável que ele já estivesse esperando por mim. O inteligente seria eu ficar bem onde estava. Só que eu não podia. Pô? Voltei-me tão rápido que quase caí no chão. Era minha amiga Elaine Connelly. Ela arregalou os olhos e estendeu as mãos, como se fosse me segurar. Para a sorte dela, recuperei o equilíbrio. A artrite de Elaine é terrível e eu provavelmente a teria partido em duas como um galho seco se tivesse caído em seus braços. O romance não morre quando se passa para aquele estranho território que fica além dos 80, mas pode esquecer daquela cena do E o Vento Levou. Desculpe-me, disse ela. Não quis assustá-lo. Tudo bem, retruquei, dando-lhe um leve sorriso. É uma maneira melhor de despertar do que um bocado de água fria no rosto. Devia contratá-la para fazer isso todas as manhãs. Você estava procurando pelo carro dele, não estava? O carro de Dolan. Não tinha por que tentar enganá-la, de modo que confirmei com a cabeça. Gostaria de ter certeza de que ele está na ala oeste. Gostaria de dar uma escapulida por um tempinho, mas não quero que ele me veja. Ela sorriu, um vestígio do sorriso provocador de diabinha que devia ter quando menina. Canalha enxerido, não é? É. Não está na ala oeste, não. Já estive lá embaixo para tomar o café da manhã, dorminhoco, e posso lhe dizer onde ele está porque dei mais piada. Está na cozinha. Olhei para ela, desanimado. Sabia que Dolan estava curioso, mas não sabia quanto. Pode adiar sua caminhada matutina? Perguntou Elaine. Pensei sobre isso. Acho que podia, mas não deve. Não, não devo. Agora, pensei eu, ela vai me perguntar onde é que eu vou, o que tenho a fazer naquele bosque que é tão importante. Mas ela não perguntou. Em vez disso, ela me deu aquele sorriso de diabinha novamente. Parecia estranho e absolutamente maravilhoso no rosto demasiado esquálido e atormentado pela dor. Você conhece o Sr. Ola? Perguntou. Claro, respondi, embora não o visse com frequência. Ele estava na ala oeste, o que, no Georgia Pines, era quase como estar num país vizinho. Por quê? Você sabe o que ele tem de especial? Abanei a cabeça. O Sr. Olam, disse Elaine, sorrindo ainda mais do que nunca, é um dos únicos 5 residentes no Georgia Pines que tem permissão para fumar. Isso porque ele já era residente antes de mudarem as regras. Uma cláusula de antiguidade, pensei. E qual lugar mais adequado para ter uma regra dessas do que um lar para idosos? Ela meteu a mão no bolso do roupão de listas azuis e branca, se puxou até a metade 2 objetos, um cigarro e uma caixa de fósforos. Com uma voz melodiosa e engraçada, ela cantarolou. Criança que prega lorota faz pipi na cama. Elaine, o que? Acompanhe uma moça idosa até lá embaixo, disse ela, colocando o cigarro e os fósforos de volta ao bolso e tomando meu braço com uma de suas mãos nodosas. Começamos a caminhar pelo corredor. Enquanto andávamos, resolvi desistir e colocar-me nas suas mãos. Ela estava velha e quebradiça, mas não era burra. Enquanto descíamos, andando com cuidado necessário às relíquias em que nos havíamos transformado, Elaine disse, espere no pé da escada. Vou até a ala oeste, para o banheiro que fica no corredor de lá. Você sabe a qual estou me referindo, não sabe? Sei, respondi. O que fica logo do lado de fora do spa. Mas por quê? Há mais de 15 anos que não fumo um cigarro, disse ela. Mas estou com vontade de fumar um hoje de manhã. Não sei quantas baforadas serão suficientes para disparar o detector de fumaça lá dentro, mas pretendo descobrir. Olhei para ela com nascente admiração, pensando no quanto ela me lembrava minha mulher. Jean poderia ter feito exatamente a mesma coisa. Elaine retribuiu meu olhar, exibindo seu provocante sorriso de diabinha.
Pus minha mão por trás do seu adorável pescoço longo, trouxe seu rosto para o meu e beijei-lhe a boca de leve. Amo você, Eli, falei. Oh, palavras tão importantes, disse ela, mas pude ver que estava contente. E quanto a Chang Olan? Perguntei. Ele vai ter problemas? Não, porque está na sala da televisão, assistindo ao Bom Dia América, com cerca de mais 2 dezenas de pessoas. E eu vou sumir tão logo o detector de fumaça acione o alarme de incêndio da ala oeste. Trate de não cair e se machucar. Mulher, nunca me perdoaria se... Oh, pare de fazer onda, disse ela, e dessa vez ela me beijou. Amor entre as ruínas. Provavelmente isso parece engraçado para alguns de vocês e grotesco para os demais, mas deixe-me dizer uma coisa, meu amigo, amor estranho é melhor do que nenhum amor. Fiquei olhando-a se afastar, movendo-se devagar e com dificuldade, mas ela só usa bengala em dias chuvosos, e mesmo então, só se a dor estiver terrível, é uma das suas vaidades, e fiquei esperando. Passaram-se 5 minutos, depois 10 bem, quando estava chegando à conclusão de que ela tinha ou perdido coragem ou descoberto que a pilha do detector de fumaça no banheiro estava gasta, o alarme de incêndio disparou na ala oeste, com um zumbido alto de campainha. Comecei imediatamente a andar na direção da cozinha, mas devagar. Não havia nenhum motivo para me apressar até que tivesse certeza de que Dolan estava fora do meu caminho. Um bando de gente velha, a maioria ainda de roupão, saiu da sala de TV, aqui é chamada de centro de diversões, e isso é grotesco, para ver o que estava acontecendo. Chang Olan estava entre eles, como constatei com satisfação. Edgecombe, falou Kent Avery com sua voz áspera, agarrado ao seu andador com uma das mãos, puxando de forma obcecada o gancho da calça do pijama com a outra. Alarme de verdade ou outro de brincadeirinha. O que você acha? Acho que não há como saber, respondi. A essa altura 3 auxiliares de enfermagem passaram correndo, todos indo para a ala oeste, berrando para as pessoas congregadas junto à porta da sala de televisão para que fossem para fora e esperassem o aviso de tudo em ordem. O terceiro da fila era Brad Dolan. Nem olhou para mim ao passar, fato que me agradou enormemente. Ao ir descendo rumo à cozinha, me ocorreu que a equipe de Elane Connelly e Edgecombe provavelmente podia enfrentar uma dúzia de Brad Dolans, com meia dúzia de Percy Vetmores acrescentados de lambuja. Os cozinheiros na cozinha continuavam a limpar o resto do café da manhã, sem dar nenhuma atenção ao alarme de incêndio disparado. Ei, senhor Edgecombe, disse George. Creio que Brad Dolan estava procurando pelo senhor. Aliás, o senhor quase o alcança aqui. Que sorte a minha, pensei. O que disse em voz alta foi que provavelmente veria o senhor Dolan mais tarde. Então perguntei se tinha sobrado alguma torrada depois do café da manhã. Claro, respondeu Norton, mas está fria como pedra. O senhor está atrasado hoje? Estou. Concordei, mas estou com fome. Leva só 1 minuto para fazer algumas frescas e quentes, disse George, estendendo a mão para o pão. Nada disso. Fria mesmo está bem, disse eu. E quando ele me entregou umas 2 fatias, com um ar espantado, na realidade, ambos estavam com um ar espantado, saí depressa pela porta, me sentindo como o menino que fui um dia, matando aula para ir pescar com um sanduíche de geleia enrolado em papel encerado, enfiado na parte da frente da camisa. Do lado de fora da porta da cozinha dei uma olhada rápida em volta, quase por reflexo procurando por Dolan. Não vi nada que me assustasse, e atravessei depressa o campo de croquet e o gramadinho de golfe, roendo uma das torradas enquanto andava. Diminuí um pouco o passo quando entrei no abrigo do bosque. Ao caminhar pela trilha, percebi que minha mente estava retornando para o dia seguinte à terrível execução de Edward Delacroix. Eu tinha falado com Hal Moores naquela manhã e ele me dissera que o tumor cerebral de Melinda tinha feito ter os acessos de xingamento e palavrões, o que minha mulher depois qualificou, meio especulativa, pois não tinha certeza se era realmente a mesma coisa, como síndrome de Tourette. O tremor na voz dele, combinado com a recordação de como John Coffey tinha curado tanto a minha infecção urinária como a espinha partida do rato de estimação de Delacroix, tinham finalmente me impelido para além da linha que separa apenas pensar em alguma coisa e efetivamente fazer uma coisa. E havia algo mais. Algo que tinha a ver com as mãos de John Coffey e meu sapato. Então chamei os homens com quem trabalhava, os homens a quem confiara minha vida ao longo dos anos, de Stanton, Harry Tevilliger, Brutus Ovel. Eles foram almoçar na minha casa no dia seguinte à execução de Delacroix, se pelo menos me escutaram enquanto eu delineava meu plano. Evidentemente, todos eles sabiam que Coffey tinha curado o rato, Brutal o tinha visto de fato. Assim, quando sugere que poderia haver outro milagre se levássemos John Coffey até Melinda Moores, eles não riram imediatamente. Foi de Stanton quem levantou a questão mais perturbadora. E se John Coffey fugisse enquanto nós o tínhamos do lado de fora, nessa expedição pelo campo? E se ele matar outra pessoa? Perguntou Dee. Detestaria perder meu emprego, detestaria ir para a prisão, pois tenho mulher e filhos que dependem de mim para o pão de cada dia, mas acho que detestaria mais ainda, muito mais, ter outra menininha morta na minha consciência. Então se fez o silêncio, todos eles olhando para mim, esperando para ver como eu responderia. Sabia que tudo mudaria se dissesse o que estava na ponta da minha língua. Tínhamos chegado a um ponto além do qual provavelmente se tornaria impossível recuar. Só que, para mim pelo menos, já era impossível recuar. Abri a boca e disse: Capítulo 2. Isso não vai acontecer. Como, em nome de Deus, você pode ter tanta certeza disso? Perguntou Dee.
Não respondi. Não sabia bem por onde começar. Sabia que isso ia surgir. Claro que sabia, mas mesmo assim não sabia por onde começar a lhe dizer o que eu sabia. Brutal me ajudou. Você acha que ele não fez aquilo, não é? Pô? Tinha um ar incrédulo. Você acha que aquele Brutamontes é inocente? Tenho absoluta certeza de que ele é inocente. Falei. Como você pode ter certeza disso? Há duas coisas, disse eu. Uma delas é o meu sapato. O seu sapato? Exclamou Brutal. O que tem seu sapato a ver com o fato de John Coffey ter ou não matado aquelas duas menininhas? Tirei um dos meus sapatos e entreguei a ele ontem de noite, disse eu. Isto é, depois da execução, quando as coisas tinham se acalmado um pouco. Empurrei-o através das grades e ele pegou com aquelas mãos enormes. Mandei que ele atasse o cadarço. Eu tinha que ter certeza, entendem, porque todas as nossas crianças problema normalmente usam chinelos. Um homem que realmente quer cometer suicídio pode fazê-lo com cadarço de sapato, se estiver decidido. Isso é algo que todos nós sabemos. Eles concordaram com acenos de cabeça. Ele o pôs no colo e cruzou as pontas do cadarço direitinho, mas então empacou. Falou que tinha certeza de que alguém lhe tinha mostrado como fazer isso quando era rapaz. Talvez seu pai ou talvez um dos namorados da mãe, depois que o pai foi embora. Mas tinha esquecido o jeito. Estou com Brutal. Continuo não vendo que seu sapato tem a ver com a questão de Coffey ter ou não matado as gêmeas Eterick. Disse Dee. Então recapitulei novamente a história do sequestro e assassinato, o que tinha lido naquele dia de calor na biblioteca da prisão, com minha virilha ardendo de bons roncando no canto, e tudo que aquele repórter, Ames Smith, me contará depois. O cão dos Eterick não era bom de mordida, mas era um ladrador de primeira, disse eu. O homem que pegou as meninas o manteve quieto, dando-lhe linguiças para comer. A cada vez que lhe dava uma, o homem chegava mais perto, imagino eu, enquanto concomia a última, estendeu as mãos, agarrou pela cabeça e torceu. Partiu-lhe o pescoço. Posteriormente, quando alcançaram Coffey, o vice-xerife encarregado do grupo de busca, que se chamava Rob MCG, viu um volume no bolso do peito do macacão que Coffey estava usando. MCG primeiro pensou que podia ser um revólver. Coffey disse que era seu almoço, e constatou-se que era isso mesmo, 2 sanduíches e um picle, enrolados em papel de jornal e atados com barbante de açougueiro. Coffey não conseguiu se lembrar de quem lhe tinha dado isso, só que tinha sido uma mulher usando um avental. Sanduíches e um picle, mas nenhuma linguiça, falou Brutal. Nenhuma linguiça, confirmei. Claro que não, disse Dee. Ele as dera para o cão. Bem, isso foi o que o promotor disse no julgamento. Concordei. Mas se Coffey abriu o embrulho do almoço e deu as linguiças para o cão comer, como foi que ele amarrou o papel de jornal de volta com o barbante de açougueiro? Nem sei quando ele teria tido oportunidade para isso, mas vamos deixar isso de lado, por enquanto. Esse homem não consegue nem mesmo dar um laço simples de cadarço de sapato. Houve um período longo de silêncio estupefato, finalmente quebrado por Brutus. Puta merda, disse em voz baixa. Como é que ninguém levantou isso no julgamento? Ninguém pensou nisso, disse eu, e percebi que estava pensando novamente em Ames Smith, o repórter. Ames Smith, que tinha feito faculdade em Bowling Green. Ames Smith, que gostava de se considerar uma pessoa esclarecida. Ames Smith, que me dissera que cães vira-latas e negros eram mais ou menos a mesma coisa, que qualquer deles poderia dar uma dentada de repente sem razão alguma. Só que ele estava sempre se referindo a eles como seus negros, como se ainda fossem propriedade de alguém. Mas não propriedade dele. Não, dele não. Nunca dele. E naquela época, o sul estava cheio de Ames Smiths. Ninguém estava realmente habilitado a pensar nisso, inclusive o próprio advogado de Coffey. Mas você pensou, disse Harry. Puxa, rapazes, estamos sentados aqui com o Sr. Sherlock Holmes. Seu tom de voz era ao mesmo tempo de gozação e de admiração. Arrolhe a boca, disse eu. Jamais teria pensado nisso se não tivesse juntado o que ele disse ao vice-xerife MCG naquele dia com o que ele disse depois que curou minha infecção e o que disse depois de curar o rato. O quê? Perguntou Dee. Quando entrei na cela dele, foi como se tivesse sido hipnotizado. Senti-me como se não pudesse parar de fazer o que ele queria, mesmo que tentasse. Não gosto disso, falou Harry e mudou de posição, inquieto, na cadeira. Perguntei-lhe o que queria e ele disse, apenas ajudar. Lembro-me disso muito claramente. E quando terminou, e eu estava melhor, ele sabia. Ajudei, disse ele. Ajudei com o que você tinha. Não ajudei. Brutal estava confirmando com a cabeça. Exatamente como foi com o rato. Você disse. Você o ajudou. E Coffey repetiu de volta para você, como se fosse um papagaio. Eu ajudei o rato de Deu. Foi então que você soube? Foi. Não foi? Acho que sim. Lembrei-me do que ele dissera para MCG quando ele lhe perguntou o que tinha acontecido. Estava praticamente em todas as matérias sobre os assassinatos. Não pude evitar. Tentei retirar, mas era muito tarde. Um homem dizendo uma coisa dessas, com 2 menininhas mortas nos braços, elas brancas e louras, ele grande como uma casa, não é de espantar que tenham entendido errado. Ouviram o que ele estava dizendo de um modo que coincidia com o que estavam vendo, e o que estavam vendo era negro. Acharam que ele estava confessando, que estava dizendo que tinha tido uma compulsão de pegar aquelas meninas, estuprá-las e matá-las, que tinha recuperado o juízo e tentará parar, mas a essa altura já era tarde demais, murmurou Brutal. Só que o que ele realmente estava tentando dizer para eles era que as tinha encontrado, tentará curá-las, trazê-las de volta, e não conseguirá nada.
Elas estavam mortas demais. Pô, você acredita nisso? Perguntou Dee. Você realmente acredita nisso? Fiz um exame de consciência, tão profundo quanto podia, pela última vez, e confirmei com a cabeça. Não sabia disso só agora. Havia uma parte intuitiva dentro de mim que soubera desde o princípio que alguma coisa não estava certa na situação de John Coffey, quando Percy entrou no bloco puxando o braço dele e berrando, homem morto caminhando, a plenos pulmões. Dei-lhe um aperto de mão. Não dei? Nunca antes tinha apertado a mão de um homem que estava vindo para o corredor verde, mas apertei a de Coffey. Meu Deus, falou Dee. Meu santo Deus. Seu sapato é uma coisa, disse Harry. Qual é a outra? Pouco antes de o grupo de busca encontrar Coffey e as meninas, os homens saíram da mata perto da margem sul do rio Trapingus. Encontraram uma área ampla de capim e de moitas baixas pisoteadas, um bocado de sangue e o resto da camisolinha de Cora Deterick. Os cães ficaram confusos durante algum tempo. A maioria queria ir para o sudeste, descendo pela margem no sentido da correnteza. Porém, 2 deles, os caça-gambás, queriam subir o rio. Bobo Marshall estava controlando os cães, e quando deu a camisolinha para o caça-gambás cheirarem, eles viraram junto com os outros. Os caça-gambás ficaram confusos, não foi? Perguntou Brutal. Um sorrisinho estranho, como se estivesse meio nauseado, dançava-lhe nos cantos da boca. Eles não são feitos para serem rastreadores, no sentido estrito, e ficaram confusos quanto ao que deviam fazer. Foi. Não entendi, disse Dee. Os caça-gambás se esqueceram do que Bobo havia lhes passado pelas narinas para fazê-los começar a busca, falou Brutal. Quando saíram da mata para a margem do rio, estavam atrás da trilha do assassino, não das meninas. Isso não constituía um problema enquanto o assassino e as meninas estivessem juntos. Porém, a luz começou a raiar nos olhos de Dee. Harry já tinha entendido. Quando você para pensar nisso, disse eu. Você se pergunta como alguém, mesmo um júri desejoso de impingir o crime a um sujeito negro vagueando por aí, poderia acreditar por um minuto sequer que John Coffey era o homem. Até mesmo a ideia de manter o cachorro quieto com comida até que ele pudesse quebrar o pescoço estaria além da capacidade de Coffey. O que eu penso é que ele nunca chegou mais perto da fazenda dos Deterick do que a margem sul do Trapingus, a uns 10 quilômetros ou mais de distância. Ele estava apenas caminhando sem rumo, talvez pretendendo descer até a linha férrea e pegar um trem de carga para algum outro lugar, pois quando ele sai na ponte sobre pilastras, vão tão devagar que é fácil saltar num vagão, quando ouviu uma agitação para os lados do norte. O assassino indagou Brutal. O assassino. Ele podia já tê-las estuprado, ou talvez tenha sido o estupro que Coffey ouviu. De qualquer modo, aquele pedaço de capim coberto de sangue foi onde o assassino terminou seu trabalho. Esmagou as cabeças delas uma contra a outra, deixou-as caídas no chão e então saiu dali em disparada. Em disparada para o noroeste, disse Brutal. A direção na qual os caça-gambás queriam ir, certo. John Coffey chega através de um grupo de árvores baixas que crescem um pouco para o sudeste do local onde as meninas foram abandonadas, provavelmente curioso, e encontra os corpos. Uma delas ainda poderia estar viva. Suponho que seja possível que ambas ainda estivessem vivas, embora não por muito mais tempo. John Coffey não teria sabido se elas estavam mortas ou não, isso é certo. Tudo o que sabe é que tem nas mãos um poder de cura e tentou usá-lo em Cora e Cat Deterick. Quando não funcionou, ele perdeu o controle, chorando e ficando histérico, que foi como eles o encontraram. Por que ele não ficou ali, onde as encontrou? Indagou Brutal. Por que levá-las para o sul, ao longo da margem do rio? Alguma ideia? Aposto que, inicialmente, ele ficou onde estava, disse eu. No julgamento, eles estavam sempre se referindo a uma grande área pisoteada, com todo o capim amassado. E John Coffey é um homem grande. John Coffey é uma porra de um gigante, disse Harry, baixando bem a voz de modo que minha mulher não escutasse falando palavrão caso ela estivesse ouvindo. Talvez ele tenha entrado em pânico quando viu que o que fez não estava funcionando. Ou talvez ele tenha achado que o assassino ainda estava ali, na mata rio acima, observando. Coffey é grande, mas não é muito valente, vocês sabem. Harry, lembra-se de quando ele perguntou se nós deixávamos uma luz acesa no bloco depois da hora de dormir? Lembro-me de ter pensado como era engraçado, ele com aquele tamanhão todo. Harry parecia abalado e pensativo. Bem, se ele não matou as menininhas, quem matou? Perguntou Dee. Abanei a cabeça. Alguma outra pessoa. Meu melhor palpite seria alguma outra pessoa branca. O promotor fez uma grande onda em torno de como teria sido preciso um homem forte para matar um cão tão grande como os que tinham os Deterick. Porém, isso é besteira, roncou Brutus. Uma garota de 12 anos poderia partir o pescoço de um cão grande, se pegasse o animal de surpresa e soubesse onde agarrar. Se não foi Coffey quem fez, poderia ser praticamente qualquer pessoa. Isto é, qualquer homem. Provavelmente nós nunca iremos saber. Eu disse, a menos que ele o faça de novo. Nem assim iríamos saber, se ele o fizesse lá no Texas ou lá na Califórnia, disse Harry. Brutal recostou-se na cadeira, esfregou os olhos com os punhos fechados como uma criança cansada, depois os deixou cair de volta no colo. Isso é um pesadelo, falou. Temos um homem que pode ser inocente, que provavelmente é inocente, e é tão certo que ele vai caminhar pelo corredor verde como o sol nascer todos os dias. O que é que devemos fazer? Se começarmos com essa porra dos dedos que curam, todo mundo vai rir de nós até cair e ele vai acabar no fritador do mesmo jeito. Vamos deixar para nos preocuparmos com isso depois, disse eu, porque não tinha mais vaga ideia de como responder.
A questão agora é o que fazemos ou não fazemos em relação a Melly. Eu diria que devemos parar e pensar durante uns dias, mas acho que cada dia que esperarmos aumenta a probabilidade de que ele não seja capaz de ajudá-la. Lembram-se de quando ele estendeu as mãos para receber o rato? Perguntou Brutal. Dá ele para mim enquanto ainda dá tempo. Foi o que ele disse. Enquanto ainda dá tempo. Eu me lembro. Brutal ficou pensando e depois balançou a cabeça num sinal positivo. Eu topo. Também me sinto mal em relação a Deu, mas sobretudo acho que quero ver o que vai acontecer quando ele tocar nela. Provavelmente nada, mas talvez. Duvido muito que nós sequer consigamos tirar aquele bobalhão grande de dentro do bloco, disse Harry. Depois deu um suspiro e também concordou com a cabeça. Mas quem se importa? Conte comigo. Comigo também, falou Dee. Quem vai ficar no bloco? Paul? Vamos tirar a sorte? Não, senhor, disse eu. Nada de tirar a sorte. Você fica. É assim, é? De jeito nenhum. Reagiu Dee, magoado e com raiva. Arrancou os óculos e começou a limpá-los furiosamente na camisa. Que tipo de sacanagem é essa? O tipo que você recebe quando é jovem o bastante para ter filhos ainda na escola, disse Brutal. Harry e eu somos solteiros. Paul é casado, mas pelo menos os filhos dele estão crescidos vivendo por conta própria. Isso que nós estamos planejando é uma coisa muito louca. Acho que é quase certo que vamos ser apanhados. Olhou fixo para mim, com um ar sério. Uma coisa que você não disse, Paul, é que se nós conseguirmos tirá-lo de dentro do cilindró, e aí os dedos curadores de Coffin não funcionarem, Hal Moores é capaz de ele mesmo nos denunciar. Ele me deixou a oportunidade de responder a isso, talvez de refutá-lo, mas eu não podia e por isso fiquei de boca calada. Brutal voltou-se para Dee e continuou. Não me interprete mal. É provável que você também perca o emprego, mas pelo menos teria uma possibilidade de não ir para a prisão se as coisas ficarem realmente pretas. Percy vai pensar que é uma brincadeira. Se você estiver na mesa de guarda, poderá dizer que pensou a mesma coisa e que nós nunca lhe dissemos que não era. Mesmo assim não gosto disso, falou Dee, mas ficou claro que ele ia topar, gostando ou não. Pensar nas crianças o convenceu. E é para hoje à noite? Vocês têm certeza? Se nós vamos fazer isso, é melhor que seja hoje à noite, disse Harry. Se eu parar para pensar a respeito, provavelmente vou perder a coragem. Deixem que eu passe pela enfermaria, disse Dee. Pelo menos isso eu posso fazer. Não posso? Desde que você possa fazer o que é preciso fazer sem ser apanhado, falou Brutal. Dee ficou com um ar ofendido e eu dei-lhe um tapinha no ombro. O mais depressa possível depois de você bater o ponto. Está bem? Fique tranquilo. Minha mulher enfiou a cabeça pela porta, como se nós lhe tivéssemos dado uma dica. Quem quer mais chá gelado? Perguntou num tom animado. Você, Brutus? Não, obrigado, disse Brutal. Eu gostaria de uma boa dose de uísque, mas, nestas circunstâncias, talvez não seja uma boa ideia. Janice olhou para mim, a boca sorrindo, os olhos preocupados. No que é que você está metendo esses rapazes? Paul? Mas antes que eu pudesse sequer pensar em bolar uma resposta, ela ergueu a mão e disse, esqueça, não quero saber. Capítulo 3. Mais tarde, muito depois de todos terem ido embora, enquanto me vestia para ir trabalhar, ela me pegou pelo braço, fez-me dar meia volta e olhou bem nos meus olhos com uma intensidade feroz. Melinda? Indagou. Confirmei com a cabeça. Você é capaz de fazer alguma coisa por ela? Paul? Realmente fazer algo por ela? Ou isso não passa de um anseio otimista gerado pelo que você viu ontem à noite? Pensei nos olhos de Coffey, nas mãos de Coffey na forma hipnotizada como fui até ele quando ele assim o quis. Pensei nele estendendo as mãos para receber o corpo partido e moribundo do Sr. Guizos. Enquanto ainda dá tempo, dissera ele. E as coisas pretas rodopiando no ar, que ficavam brancas e desapareciam. Acho que nós talvez sejamos a única chance que resta para ela, disse por fim. Então vá em frente, disse ela, abotoando meu casaco novo de outono. Estava no armário desde meu aniversário, no início de setembro, mas era apenas a terceira ou quarta vez que o usava. Vá em frente. E praticamente me empurrou porta afora. Capítulo 4. Naquela noite, a mais estranha de toda a minha vida por vários motivos, bati o ponto às 18h20. Achei que ainda sentia pairando no ar o odor fraco de carne queimada. Tinha que ser uma ilusão. As portas que davam para fora, tanto do bloco como do depósito, tinham ficado abertas durante a maior parte do dia, e o pessoal dos 2 turnos anteriores tinha passado horas lavando e escovando tudo lá dentro. Isso, porém, não mudava o que meu nariz me dizia e acho que não conseguiria jantar nada mesmo que já não estivesse apavorado quase a ponto de morrer por causa da noite que me aguardava. Brutal chegou ao bloco às 18h45, Dee às 18h50. Pedi a Dean que fosse até a enfermaria e visse se eles tinham uma almofada com aquecimento para as minhas costas, que eu parecia ter distendido no início da madrugada, ajudando a carregar o corpo de Delacroix pelo túnel. Dean disse que o faria com prazer. Creio que ele queria me dar uma piscadela de olho, mas se conteve. Harry bateu o ponto faltando 3 minutos para as 7. E a caminhonete? Perguntei. Onde combinamos? Até aí? Tudo bem.
Seguiu-se um período de tempo em que ficamos junto da mesa de guarda, tomando café e expressamente nos abstendo de mencionar o que estávamos pensando e pelo que estávamos torcendo, que Percy estivesse atrasado, que talvez nem fosse aparecer. Considerando-se as apreciações hostis que receberá pela forma como conduzir a eletrocução, isso parecia pelo menos possível. Entretanto, aparentemente Percy adotava o velho axioma sobre como você deve imediatamente tornar a montar no cavalo que jogou no chão, porque ali veio ele entrando pela porta às 7h06, resplandecente em seu uniforme azul, com a pistola num lado da cintura e no outro o cacetete de peroba, na sua ridícula capa feita sob encomenda. Bateu o ponto e depois deu uma olhada receosa para nós, exceto para Dee, que ainda não tinha voltado da enfermaria. Meu motor de arranque pifou, disse ele. Tive que usar a manivela. Oh, disse Harry, tadinho dele. Devia ter ficado em casa e consertado a maldita da coisa, observou Brutal num tom neutro. Não íamos querer, de jeito nenhum, que você distendesse seu braço, não é mesmo, rapazes? Vocês bem que gostariam disso, não é? Falou Percy com um ar de menosprezo, mas achei que ele tinha ficado aliviado pela relativa brandura da reação de Brutal. Isso era bom. Durante as próximas horas, teríamos que seguir uma certa linha em relação a ele, nem muito hostil, nem muito amistosa. Depois da noite passada, ele veria com desconfiança qualquer coisa que sequer se aproximasse de calor humano. Nós todos sabíamos que não iríamos pegá-lo com a guarda baixa, mas achei que poderíamos pegá-lo sem que a guarda estivesse a mais alta possível se jogássemos bem nossas cartas. Era importante que aguíssemos rápido, mas também era importante, pelo menos para mim, que ninguém saísse ferido. Nem mesmo Percy Vetmore. Dean voltou e me deu um pequeno aceno de cabeça. Percy, falei, quero que você vá até o depósito e passe um pano úmido no chão todo. Nos degraus que vão para o túnel também. Depois, pode escrever seu relatório sobre a noite de ontem. Isso vai ser criativo, observou Brutal, enfiando os polegares no cinturão e olhando para o teto. Vocês são mais engraçados do que uma trepada dentro da igreja, disse Percy, sem mais reclamações. Nem ressaltou o óbvio, que o chão lá dentro já tinha sido lavado pelo menos 2 vezes nesse dia. Meu palpite é que ele ficou contente por ter uma oportunidade de ficar longe de nós. Examinei o relatório do turno anterior. Não vi nada que me dissesse respeito, e então fui andando até a cela de Varton. Ele estava sentado no catre, com os joelhos encostados no peito e os braços em volta das canelas, olhando-me com um sorriso reluzente e hostil. Ora, se não é o grande chefe em pessoa, disse ele, em tamanho natural e 2 vezes mais feio. O senhor parece mais feliz que um porco enfiado até os joelhos na merda, chefe Edgecombe. A patroa lhe deu uma puxada no pinto antes de sair de casa. Foi? Como é que vai, Kid? Perguntei num tom natural e com isso ele se animou de verdade. Soltou as pernas, se espreguiçou. Seu sorriso se ampliou e perdeu um pouco da hostilidade. Que coisa, falou. Uma vez na vida, acertou o meu nome. O que há com o senhor, chefe Edgecombe? Está doente ou o quê? Não, não estou doente. Estava doente, mas John Coffey deu um jeito nisso. As mãos dele tinham desaprendido a atar o cadarço de um sapato, se é que algum dia o souberam, mas conheciam outras artes. Conheciam mesmo. Meu amigo, disse-lhe, para mim dá na mesma se você quer ser um Billy the Kid em vez de um Wild Bill. Ele se eriçou todo, como um daqueles peixes abomináveis que vivem nos rios da América do Sul, que podem quase matá-lo com uma picada dos espinhos que tem nas costas e dos lados. Durante o tempo que passei no corredor verde lidei com uma porção de homens perigosos, mas poucos, se é que houve algum, tão impulsivos como William Varton, que se considerava um grande fora da lei, mas cujo comportamento na cadeia raramente se levava acima de mijar e cuspir por entre as grades da sua cela. Até então não lhe havíamos dispensado o respeito maravilhado que ele julgava ter direito, mas nessa noite em particular eu queria tratável. Se para isso era preciso puxar-lhe o saco, teria prazer em fazê-lo. Eu tenho muita coisa em comum com o Kid e é melhor não duvidar disso, retrucou Varton. Não vim para cá por roubar balas numa confeitaria barata, disse ele, com o mesmo orgulho de um homem que foi convocado para a brigada de heróis da Legião Estrangeira, em vez de alguém cujo rabo foi jogado numa cela a 70 longos passos da cadeira elétrica. Cadê meu jantar? Vamos, Kid. O relatório diz que você jantou às 17h50. Bolo de carne com molho, purê de batatas, ervilhas. Você não me tapeia com tanta facilidade assim. Ele deu uma risada solta e tornou a se sentar no catre. Ligue o rádio então. Ele pronunciava a rádio do jeito que as pessoas faziam antigamente, quando estavam brincando, de modo a acentuar a vogal final. Rádio. É engraçado como uma pessoa é capaz de se lembrar de tanta coisa quando seus nervos estão tão alertas que quase chegam a tinir. Talvez mais tarde, garotão, disse eu. Afastei-me da cela e olhei pelo corredor. Brutal tinha ido devagar até a outra ponta, onde verificou se a porta da solitária estava fechada só com uma, e não com as 2 fechaduras. Eu sabia que estava, porque já tinha verificado eu mesmo. Mais tarde, íamos precisar abrir aquela porta o mais rápido possível. Não gastaríamos tempo tirando as tralhas que se tinham acumulado ali ao longo dos anos. Tínhamos tirado tudo, arrumado, guardado em outros lugares pouco depois de Varton ter se juntado a nosso alegre grupo. Achamos que o aposento com as paredes acolchoadas provavelmente ia ser muito usado, pelo menos até que Billy the Kid desse sua caminhada pelo corredor. John Coffey, que normalmente a essa hora estaria deitado, com as pernas compridas e grossas dependuradas de cara para a parede, estava sentado no pé do catre com as mãos juntas, observando Brutal com uma atenção,
uma presença que não era típica dele. Tampouco estava vertendo água pelos olhos. Brutal testou a porta da solitária, depois veio voltando pelo corredor. Ao passar pela cela de Coffey, deu uma olhada para ele, e Coffey disse uma coisa curiosa. Claro, gostaria de um passeio. Como se estivesse respondendo a alguma coisa que Brutal tivesse dito. Os olhos de Brutal se encontraram com os meus. Quase pude ouvi-lo dizer, ele sabe. De algum modo, ele sabe. Encolhi os ombros e espalmei as mãos, como dizendo, é claro que ele sabe. Capítulo 5. O velho Totó deu sua última volta da noite pelo bloco e com seu carrinho por volta de 20h45. Compramos porcarias suficientes para fazê-lo sorrir de avareza. Digam, rapazes, vocês viram aquele rato? Indagou. Abanamos a cabeça. Talvez o menino bonito tenha visto, disse Todd, e fez um gesto de cabeça na direção do depósito, onde Percy estava lavando o chão, escrevendo seu relatório ou coçando o rabo. Que diferença faz para você? De um jeito ou de outro, não é da sua conta, disse Brutal. Vá rodando, Todd. Você está empestando o ambiente. Todd deu seu sorriso peculiarmente desagradável, sem dentes encovado, e ostensivamente cheirou o ar. Não sou quem está fedendo. Falou. É o Deu dizendo até logo. Com seu riso cacarejado, empurrou a carrocinha pela porta e saiu para o pátio de exercícios. E continuou a empurrá-la por mais 10 anos, muito depois de eu ter saído, muito depois de Cold Mountain ter acabado, vendendo sonhos e refrigerantes para os guardas e presos que podiam pagar. Às vezes, mesmo agora, ouço nos meus sonhos, berrando que estava sendo fritado, estava igual a um peru assado. O tempo custou a passar depois que Todd foi embora. O relógio parecia estar se arrastando. Ficamos com o rádio ligado durante 1h30, Varton relinchando suas gargalhadas com Fred Allen e o Allen Zale, embora duvide muitíssimo de que ele entendesse várias das piadas. John Coffey ficou sentado na ponta do catre, as mãos juntas, os olhos raramente se afastando de quem quer que estivesse na mesa de guarda. Já vi homens esperando desse jeito em estações da Greon pela chamada para seus ônibus. Por volta de 22h45, Percy voltou do depósito e me entregou um relatório que tinha sido laboriosamente escrito a lápis. Havia migalhas de borracha sobre a folha de papel em borrões sujos. Ele me viu passar o polegar por cima de um deles e disse apressadamente, isso é só um primeiro rascunho, mais ou menos. Vou passar a limpo depois. O que você acha? O que eu achei foi que era a mais indigna maldita tentativa de encobrimento que tinha lido desde que nascerá. O que disse ele foi que estava muito bem e ele foi embora, satisfeito. Dee e Harry jogavam dominó, falando alto demais, discutindo demais por causa da contagem e olhando para os ponteiros lerdos do relógio a mais ou menos cada 5 segundos. Em pelo menos uma das partidas nessa noite, eles pareceram repetir as jogadas algumas vezes. Havia tanta tensão no ar que eu senti quase como se pudesse cortá-la feito argila, e as únicas pessoas que pareciam não senti-la eram Percy e Wild Bill. Quando deu 10 para meia-noite, já não aguentava mais e fiz um pequeno sinal com a cabeça para Dee. Ele foi ao meu escritório com uma garrafa de RC Cola que comprará da carrocinha de Todd e voltou 1 ou 2 minutos depois. O refrigerante agora estava numa caneca de lata que um preso não podia partir e depois usar como arma de corte. Peguei-a e olhei em volta. Harry, Dee e Brutal estavam todos me observando. O mesmo, aliás, fazia John Coffey. Mas Percy, não. Percy tinha voltado para o depósito, onde provavelmente se sentia mais à vontade, nessa noite especialmente. Dei uma cheirada rápida na caneca e não senti nenhum cheiro além do de refrigerante, que naquela época tinha um aroma de canela esquisito, mas agradável. Levei-a até a cela de Varton. Ele estava deitado no catre. Não estava se masturbando, pelo menos ainda não, mas tinha uma ereção e tanto por dentro da cueca e de vez em quando dava-lhe um bom puxão, como um contrabaixista drogado martelando uma corda grossa demais. Kid, disse eu. Não me aborreça, retrucou. Está bem, aqueci. Trouxe-lhe um refrigerante por ter se portado como um ser humano a noite toda, o que para você é um recorde, mas eu mesmo vou tomar. Fiz um movimento como se fosse realmente beber, erguendo a caneca de lata, cheia de marcas dos lados de tantas batidas furiosas em muitas grades de celas, até meus lábios. Varton saltou do catre como um raio, o que não me surpreendeu. Não era um blefe muito arriscado. A maioria dos detentos profundos, era assim que chamávamos os condenados à prisão perpétua, os estupradores e os homens destinados à velha fagulha, faz qualquer negócio por doces, e ele não era exceção. Me dá isso, seu idiota, disse Varton. Falou como se fosse um capataz, eu apenas um pobre peão. Dá pro Kid. Segurei-a junto das grades, mas o lado de fora, deixando que ele é que tivesse que estender o braço através delas. Fazer ao contrário era uma receita de desastre, como qualquer guarda penitenciário pode lhe dizer. Isso era o tipo de coisa em que a gente pensava sem nem saber que estava pensando. O modo como sabíamos que não podíamos deixar os presos nos chamar pelos prenomes. O modo como sabíamos que o som de chave tinindo depressa significava encrenca no bloco, porque era o barulho de um guarda correndo, e os guardas de uma prisão nunca correm a não ser que haja problemas no vale. Coisas que Percy Vetmore nunca iria captar. Nessa noite, porém, Varton não estava com nenhum interesse em agarrar ou estrangular. Pegou rápido a caneca de lata, bebeu o refrigerante em 3 goladas compridas, depois soltou um arroto sonoro. Excelente!
exclamou. Estendi a mão. A caneca. Ele a reteve por um instante, provocando-me com os olhos. E se eu ficar com ela? Dei de ombros. Entraremos aí e a tomaremos de volta. Você vai lá pro quartinho. E terá bebido sua última RC Cola. Isto é, a menos que a sirvam lá no inferno. Seu sorriso sumiu. Não gosto de piadas sobre o inferno, seu guardinha. Empurrou a caneca para fora das grades. Aí, tome. Peguei-a. De trás de mim. Percy disse, em nome de Deus, por que você quis dar um refrigerante um boçal como ele? Porque estava carregado com suficiente soporífero da enfermaria para deixá-lo deitado de costas por 48 horas. Ele nem sentiu o gosto, pensei eu. Em Paul, falou Brutal, o dom da caridade não se manifesta aos pouquinhos e sim se espalha como a chuva suave vinda do céu. Ai, fez Percy, franzindo a testa. Quer dizer que ele tem o coração mole. Sempre teve, sempre vai ter. Quer jogar uma partida? Percy? Percy rosnou. Com exceção de burro em pé e batalha, esse é o jogo mais idiota que já se inventou. Foi por isso que pensei que você talvez quisesse jogar umas partidas, disse Brutal sorrindo docemente. Todos são muito engraçadinhos, falou Percy e entrou amuado no meu escritório. Não gostei nada daquele rato miserável estacionando o rabo por trás da minha escrivaninha, mas fiquei de boca calada. O relógio foi se arrastando. 00:20, 00:30. À 00:40, John Coffey levantou-se do catre e ficou de pé junto da porta da cela, segurando as grades de leve. Brutal e eu fomos até a cela de Wharton e olhamos para dentro. Ele estava deitado no catre, sorrindo para o teto. Os olhos estavam abertos, mas pareciam duas bolas grandes de vidro. Uma das mãos estava sobre o peito e a outra estava dependurada frouxa do lado do catre, os nós dos dedos raspando no chão. Puxa, disse Brutal, de Billy the Kid para Willie Chorão em menos de 1 hora. Gostaria de saber quantas pílulas de morfina Dean colocou naquele refrigerante. O suficiente, retruquei. Minha voz estava ligeiramente trêmula. Não sei se Brutal percebeu, mas eu sim. Venha, vamos em frente. Você não quer esperar até o beleza aí desmaiar? Ele já está desmaiado, bruto. Só está dopado demais para fechar os olhos. Você é quem manda. Olhou em volta à procura de Harry, mas ele já estava ali. Dee estava sentado, impertigado, à mesa de guarda, misturando as pedras de dominó tão depressa que parecia que iam pegar fogo, a cada embaralhada lançando uma olhadela para a esquerda, para meu escritório. De olho em Percy. Já está na hora? Perguntou Harry. Seu rosto comprido e equino estava muito pálido sob a camisa azul do uniforme, mas tinha uma expressão decidida. Está, falei. Se nós vamos adiante com isso, está na hora. Harry fez o sinal da cruz, beijou o polegar. Então foi até a solitária, destravou e abriu a porta, voltando com a camisa de força. Entregou-a a Brutal. Nós três fomos andando pelo corredor verde. Coffey ficou de pé junto da porta da cela, olhando-nos caminhar e sem dizer uma palavra. Quando chegamos à mesa de guarda, Brutal pôs a camisa de força atrás das costas, que eram suficientemente largas para ocultá-la com facilidade. Boa sorte, disse Dee. Estava tão pálido quanto Harry e com a fisionomia igualmente decidida. Percy estava bem atrás da minha escrivaninha, sentado em minha cadeira e com a testa franzida lendo o livro que vinha carregando nas últimas noites, nem Argos nem Stagg, mas sim como cuidar dos doentes mentais em asilos. Você poderia até pensar, pelo olhar culpado e receoso que nos lançou quando entramos, que eram os últimos dias de Sodoma e Gomorra. O quê? Perguntou, fechando o livro depressa. O que vocês querem? Conversar com você. Percy, respondi. Só isso. Mas ele leu nos nossos rostos muito mais do que uma vontade de conversar e levantou-se de um salto, apressando-se, não chegando propriamente a correr, mas quase, na direção da porta aberta que dava para o depósito. Ele achou que tínhamos vindo para lhe fazer no mínimo uma provocação ou, mais provavelmente, dar-lhe uma boa sova. Harry cortou seu caminho por trás e bloqueou o portal, os braços cruzados sobre o peito. Percy voltou-se para mim, alarmado, mas tentando não demonstrá-lo. O que é isso? Não pergunte, Percy, disse eu. Pensei que eu estaria bem, ao menos de volta ao normal, depois que efetivamente dessemos início a esse negócio maluco, mas não estava funcionando desse jeito. Não podia acreditar no que estava fazendo. Era como se fosse um sonho ruim. Continuava esperando que minha mulher me acordasse e me dissesse que eu estava gemendo enquanto dormia. Será mais fácil se você simplesmente não resistir. O que o véu tem atrás das costas? Perguntou Percy com a voz trêmula, virando-se para ver melhor Brutal. Nada, falou Brutal. Bem, isso, suponho. Exibiu a camisa de força e sacudiu ao lado do quadril, como um toureiro sacudindo a capa para fazer o touro atacar. Percy arregalou os olhos e projetou-se para a frente. Pretendia fugir, mas Harry agarrou-lhe os braços e tudo o que ele conseguiu foi dar um salto para diante. Solte-me, berrou Percy, tentando desvencilhar-se das mãos de Harry. Não ia conseguir. Harry pesava quase 50 quilos mais do que ele e tinha os músculos de um homem que passava a maior parte do seu tempo livre arando e cortando lenha. Mas Percy fez um esforço suficientemente vigoroso para arrastar Harry até o meio da sala e fazer enrugar o carpete com aquela cor verde desagradável que eu estava sempre pretendendo substituir. Por um instante pensei que ele ia até livrar um braço. O pânico pode ser um motivador danado. Sossegue, Percy, falei. Será mais fácil se você não venha me dizer para sossegar, seu ignorante. Berrou Percy, dando trancos nos ombros e tentando livrar os braços.
Trate de se afastar de mim. Todos vocês. Eu conheço gente. Gente graúda. Se vocês não pararem com isso, vão ter que ir até lá na Carolina do Sul só para conseguir uma refeição na fila da sopa dos pobres. Deu outro impulso para frente e esbarrou com a parte superior das coxas na minha escrivaninha. O livro que ele estava lendo, Como Cuidar dos Doentes Mentais em Asilos, saltou e o livreto menor, do tamanho de um panfleto, que estava escondido dentro dele, pulou para fora. Não era de espantar que Percy tivesse ficado com uma expressão de culpa quando entramos. Não eram os últimos dias de Sodoma e Gomorra, porém era um que nós às vezes dávamos aos detentos que estavam se sentindo com muito tesão e que tinham se portado bem o bastante para merecerem um prêmio. Acho que já o mencionei. O livrinho de história em quadrinhos em que Olivia Palito transa com todo mundo, só escapando o bebê da história. Achei triste o fato de Percy estar em meu escritório se entretendo com pornografia tão pobre. Harry, ou o que eu podia ver dele por cima dos ombros retorcidos de Percy, fez uma expressão tanto enojada, mas Brutal caiu na gargalhada e isso fez Percy perder o ânimo de lutar, pelo menos por enquanto. Oh, Percyzinho, disse ele. O que iria dizer sua mãe? Aliás, o que iria dizer o governador? Percy estava com o rosto inteiramente vermelho. Trate de calar a boca. E deixe minha mãe fora disso. Brutal atirou uma camisa de força e chegou com o rosto bem perto do de Percy. Sem dúvida. É só você esticar os braços para frente, como um menino obediente. Os lábios de Percy estavam tremendo e seus olhos estavam brilhando demais. Percebi que ele estava à beira das lágrimas. Não vou, retrucou com uma voz trêmula e infantil, e vocês não podem me obrigar. Então elevou a voz e começou a berrar por socorro. Harry fez uma careta e eu também. Se em algum momento estivemos perto de abandonar a coisa toda, foi naquele momento. Poderíamos ter parado, se não fosse por Brutal, que não hesitou um segundo. Postou-se atrás de Percy, ficando ombro a ombro com Harry, que ainda estava com as mãos de Percy presas às costas. Brutal estendeu as mãos, agarrou as orelhas de Percy. Pare com essa gritaria, disse Brutal. A menos que queira ter o par de olhos roxos mais sensacional do mundo. Percy parou de gritar socorro e apenas ficou ali parado, tremendo e olhando para baixo, para a capa do livrinho tosco de histórias em quadrinhos, que mostrava Popeye e Olivia Palito transando numa maneira criativa que eu nunca tinha experimentado. Oh, Popeye, dizia o balão por cima da cabeça dela. Oda, 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 dizia o que estava sobre a cabeça de Popeye. Ele continuava fumando seu cachimbo. Estendo os braços para frente, ordenou Brutal, e chega de tolice por causa disso. Já. Não vou, disse Percy. Não vou e você não pode me obrigar. Você está inteiramente enganado a esse respeito, sabe? Falou Brutal e então apertou as mãos nas orelhas de Percy e torceu-as como se torce o botão de controle de um forno. Um forno que não estivesse cozinhando de forma adequada. Percy soltou um grito infeliz de dor e surpresa, que eu gostaria muito de não ter ouvido. Não foi apenas de dor e de surpresa, entende? Foi de compreensão. Pela primeira vez na vida, Percy estava se dando conta de que coisas horríveis não aconteciam só com outras pessoas, as que não tinham a felicidade de serem aparentadas com o governador. Queria mandar Brutal parar, mas, é claro, não podia. As coisas já tinham ido muito longe. Tudo que podia fazer era lembrar a mim mesmo que Percy tinha submetido Delacroix a agonias, que só Deus sabia simplesmente porque Delacroix tinha rido dele. A recordação não adiantou muito para suavizar o modo como eu me sentia. Talvez tivesse adiantado, se eu fosse semelhante a Percy. Estique esses braços para lá, benzinho, disse Brutal, ou vai levar outro apertão. Harry já tinha soltado o jovem Sr. Vetmore. Soluçando como um garotinho, as lágrimas que estavam enchendo seus olhos agora escorrendo-lhes pela face. Percy esticou as mãos de repente, bem para a frente, como um sonâmbulo num filme cômico. Eu enfiei as mangas da camisa de força por seus braços numa fração de segundo. Mal a tinha posto por cima dos ombros e Brutal soltou as orelhas de Percy e agarrou as correias que ficavam pendentes dos pulsos. Puxou as mãos de Percy em volta dos lados do corpo, de modo que seus braços ficaram cruzados, apertados, na frente do peito. Nesse meio tempo, Harry abotoou as costas, prendeu as correias transversais. Depois do momento em que Percy se rendeu e esticou os braços, a coisa toda levou menos de 10 segundos. Certo, meu bem, disse Brutal. Em frente, marche. Mas ele não se moveu. Olhou para Brutal, depois voltou seus olhos lacrimejantes aterrorizados para mim. Nada sobre suas ligações ou como nós íamos ter que ir até a Carolina do Sul só para conseguir uma refeição grátis. Estava muito além disso tudo. Por favor, sussurrou com a voz rouca e chorosa. Não me coloque lá dentro junto com ele, Paul. Então compreendi porque ele tinha entrado em pânico, porque tinha lutado tanto conosco. Ele pensou que íamos colocá-lo na cela com Wild Bill Varton, que seu castigo pela esponja seca ia ser uma estocada a seco por parte do nosso psicopata residente. Em vez de sentir pena de Percy quando me dei conta disso, tive asco e minha decisão se firmou ainda mais. Afinal de contas, ele estava esperando de nós o que ele teria feito se nossas posições fossem inversas. Varton não, disse eu. A solitária. Percy, você vai passar umas 3 ou 4 horas lá dentro, inteiramente sozinho no escuro, pensando sobre o que você fez com Dale. Provavelmente é tarde demais para que você aprenda qualquer nova lição sobre como as pessoas devem se comportar. Bruto, pelo menos. Pensa assim, porém eu sou um otimista. Agora, ande. Ele andou, resmungando baixinho que íamos nos arrepender muito. Era só esperar e iam ver, mas de forma geral parecia aliviado e tranquilizado.
Quando o escoltamos para o corredor, Dee fez uma expressão com os olhos arregalados de tanta surpresa e de tão pura inocência que eu poderia ter dado uma gargalhada se a situação não fosse tão grave. Já vi gente representar melhor em espetáculos de quermesses do interior. Ei, vocês não acham que a brincadeira já foi longe bastante? Perguntou Dee. Calha a boca, se sabe que é bom para você, rosnou Brutal. Eram frases que nós tínhamos composto no almoço e foi exatamente assim que elas me soaram, frases compostas previamente. Mas se Percy estivesse suficientemente apavorado e confuso, elas talvez ainda salvassem o emprego de Dee Stanton num aperto. Pessoalmente, eu não pensava assim, mas tudo é possível. Sempre que duvidei disso, naquela época ou desde então, bastou pensar em John Coffey e no rato de Delacroix. Levamos Percy correndo pelo corredor, ele tropeçando e sem fôlego, pedindo que fossemos mais devagar, que ia cair de cara no chão se não diminuíssemos a velocidade. Varton estava no catre, mas nós passamos rápido demais para que eu pudesse ver se ele estava acordado ou dormindo. John Coffey estava de pé junto da porta da cela, observando. Você é um homem mau e merece ir para aquele lugar escuro, disse ele, mas acho que Percy não o escutou. Entramos na solitária, as bochechas de Percy vermelhas molhadas de lágrimas, os olhos girando nas órbitas, seus preciosos cachos caindo-lhe sobre a testa. Harry puxou a pistola de Percy com uma das mãos e seu tão prezado cacetete de peroba com a outra. Você os terá de volta, não se preocupe, disse Harry. Parecia ligeiramente embaraçado. Gostaria de poder dizer o mesmo sobre o seu emprego, respondeu Percy. Os empregos de vocês todos. Vocês não podem fazer isso comigo. Não podem. Obviamente ele estava disposto a continuar nessa mesma linha por algum tempo, mas nós não tínhamos tempo para ficar escutando seu sermão. No meu bolso havia um rolo de esparadrapo, o antepassado dos anos 1930, das fitas de atadura que as pessoas usam hoje em dia. Percy viu e começou a recuar. Brutal agarrou por trás e ficou abraçado com ele até que chapei o esparadrapo sobre sua boca, indo em volta da cabeça até a nuca, só por garantia. Quando se tirasse o esparadrapo, ele ia perder um chumaço de cabelo. De quebra, teria um par de lábios seriamente rachados, mas eu não me importava mais com isso. Estava cheio de Percy Vetmore. Nós nos afastamos dele. Ele ficou parado no meio do aposento, debaixo da lâmpada protegida por uma grade, enfiado na camisa de força, respirando com as narinas dilatadas, fazendo os sons abafados por trás do esparadrapo. Levando tudo em conta, ele parecia tão maluco quanto qualquer dos outros prisioneiros que já tínhamos jogado naquele aposento. Quanto mais quieto ficar, mais depressa sairá daqui, disse eu. Tente se lembrar disso, Percy. E caso se sinta solitário, pense em Olivia Palito, falou Harry. Oda, 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 oda. Então saímos. Eu fechei a porta e Brutal trancou-a. Dee estava de pé no corredor, um pouco mais adiante, bem em frente à cela de Coffey. Ele já tinha introduzido a chave mestra na fechadura superior. Nós quatro nos entreolhamos, sem que ninguém dissesse nada. Não havia necessidade. Tínhamos posto a maquinaria em funcionamento, agora tudo o que nos restava fazer era torcer para que ela seguisse o rumo que tínhamos traçado, em vez de saltar fora dos trilhos em algum ponto do percurso. Você ainda quer dar aquele passeio, John? Perguntou Brutal. Sim, senhor, falou Coffey. Acho que sim. Bom, disse Dee. Girou a chave na primeira fechadura, retirou-a e introduziu-a na segunda. Precisamos acorrentá-lo, John? Perguntei. Coffey pareceu pensar sobre isso. Pode, se o senhor quiser, disse por fim. Não precisa. Fiz um sinal com a cabeça para Brutal, que abriu a porta da cela, depois se virou para Harry, que estava mais ou menos apontando a ponto 45 de Percy para Coffey quando ele saiu. Entregue essas coisas para Dee, disse eu. Harry piscou. Como alguém que está despertando de um cochilo rápido, viu a pistola e o cacetete de Percy ainda em suas mãos, e passou-os para Dee. Nesse meio tempo, Coffey estava meio encurvado no corredor, com seu crânio liso quase tocando numa das lâmpadas do teto, protegidas por um gradeado. Ali de pé, com as mãos para frente e os ombros inclinados também para diante, de cada lado do seu tórax parecia um tonel, ele me fez pensar novamente, como tinha pensado na primeira vez em que o vi, num enorme urso capturado. Tranque os brinquedos de Percy na mesa de guarda até nós voltarmos, disse eu. Se nós voltarmos, acrescentou Harry. Assim farei, disse Dee, não tomando conhecimento de Harry. E se aparecer alguém, provavelmente ninguém vai aparecer. Mas se alguém vier, o que você diz? Que Coffey ficou agitado por volta da meia-noite, falou Dee. Tinha uma expressão tão concentrada como um aluno de científico prestando um exame importante. Nós tivemos que metê-lo na camisa de força e colocá-lo na solitária. Se houver algum ruído, quem quer que escute apenas pensará que é ele. Apontou para John Coffey com o queixo. E quanto a nós? Perguntou Brutal. Poe está na administração, examinando o arquivo de Dale e revendo as testemunhas, disse Dee. Isso é especialmente importante dessa vez, porque a execução foi aquela bagunça. Ele disse que provavelmente ficaria lá o resto do turno. Você, Harry e Percy estão na lavanderia, lavando suas roupas. Bem, isso era o que as pessoas diziam. Em algumas noites, havia um jogo de dados no quarto de suprimentos da lavanderia. Em outras era bacará, pôquer ou ronda. O que quer que fosse, dizia-se dos guardas que estavam participando que estavam lavando suas roupas. Geralmente nessas reuniões havia bebida alcoólica feita em casa, ocasionalmente, um baseado era passado em círculo. Tem sido assim desde que as prisões foram inventadas, eu imagino. Quando você passa sua vida tomando conta da escória, não pode evitar se sujar um pouco também.
De qualquer maneira, não era provável que alguém fosse verificar. A lavagem de roupas era encarada com grande discrição em Cold Mountain. Rente que nem pão quente, disse eu, fazendo Coffey dar meia volta e pondo em movimento. E se tudo desabar? Di, você não sabe nada de nada. Isso é fácil de dizer, mas... Naquele instante, um braço magricelas projetou por entre as grades da cela de Varton e agarrou a massa de um bíceps de Coffey. Todos levamos um susto. Varton devia estar morto para o mundo, quase em coma, e no entanto ali estava de pé, oscilando para frente e para trás sobre os pés, como um pugilista muito golpeado, com um sorriso torto. A reação de Coffey foi notável. Ele não puxou o braço, mas também se assustou como nós, aspirando o ar por entre os dentes como alguém que encostou em alguma coisa fria e desagradável. Seus olhos se arregalaram e, por um instante, ele deu a impressão de nunca ter tido nada de abestalhado e muito menos de ter portado como tal todos os dias da sua vida. Quando quis que eu fosse até sua cela para que pudesse me tocar, ele parecerá vivo, por dentro. No dialeto de Coffey, tocar era ajudar. Tinha a mesma aparência quando estendeu as mãos para receber o rato. Agora, pela terceira vez, seu rosto se iluminou, como se, de repente, um foco de luz tivesse acendido dentro do seu cérebro. Só que dessa vez era diferente. Era mais frio agora e, pela primeira vez, me perguntei o que poderia acontecer se John Coffey subitamente ficasse desatinado. Tínhamos nossas pistolas. Poderíamos atirar nele, mas abatê-lo de fato poderia não ser fácil. Vi no rosto de Brutal pensamentos parecidos, mas Varton simplesmente continuou com seu sorriso dopado, de lábios frouxos. Onde é que você pensa que vai? Indagou. Saiu algo como, onde é que você pensa que vai? Coffey ficou imóvel, olhando primeiro para Varton, depois para a mão de Varton, depois para o rosto dele. Não conseguia interpretar aquela expressão. Quero dizer, podia vislumbrar inteligência nela, mas não conseguia interpretá-la. Quanto a Varton, eu não estava preocupado em absoluto. Ele não ia se lembrar de nada disso depois, pois estava como um bêbado caminhando num blackout. Você é um homem mau, sussurrou Coffey, e não pude identificar o que ouvi na sua voz, se era sofrimento, raiva ou medo. Talvez os três. Coffey tornou a baixar os olhos para a mão sob seu braço, da maneira como você olharia para um inseto que lhe poderia dar uma ferroada realmente desagradável. É isso mesmo, seu negro, falou Varton com um sorriso torto e petulante. Tão mal quanto você quiser. De repente tive certeza de que alguma coisa terrível ia acontecer. Alguma coisa que mudaria o rumo planejado para esse início de madrugada de modo tão completo como um terremoto cataclísmico pode mudar o curso de um rio. Ia acontecer e nada que eu ou qualquer de nós fizesse iria impedi-lo. Então Brutal estendeu o braço, arrancou a mão de Varton do braço de John Coffey e aquela sensação parou. Era como se algum circuito potencialmente perigoso tivesse sido interrompido. Já contei que, durante o tempo em que trabalhei no bloco, o telefone de linha direta com o governador nunca tocou. Isso era verdade, mas imagino que se algum dia tivesse tocado, teria sentido o mesmo alívio que me inundou quando Brutal retirou a mão de Varton de cima do homenzarrão que seguia ao meu lado. Os olhos de Coffey logo ficaram opacos, se foi como se o holofote dentro da sua cabeça tivesse se apagado. Deite-se, Billy, falou Brutal. Vá descansar. Essa era minha fórmula habitual para sossegar os presos, mas, nas circunstâncias, não me importei que Brutal a empregasse. Talvez eu vá mesmo, aqueceu Varton. Deu um passo para trás, oscilou, quase caiu e recuperou o equilíbrio no último segundo. Calma, papai. O quarto todo tá girando. Feito tá bêbado. Foi recuando para o catre, mantendo seu olhar envezado em Coffey o tempo todo. Os malditos negros deviam ter sua própria cadeira elétrica, comentou. Então a parte de trás dos joelhos bateram de encontro ao catre e ele desabou de costas. Antes que sua cabeça tocasse no travesseiro baixo da prisão, já estava roncando, com olheiras fundas e azuladas sobre a cavidade dos olhos e a ponta da língua caída para fora da boca. Meu Deus, como é que pôde se levantar tão dopado como está? Sussurrou Dee. Não tem importância, agora ele está apagado, disse eu. Se começar a voltar a si, dê-lhe outra pílula dissolvida num copo de água. Mas só uma. Não queremos matá-lo. Fale por você mesmo, roncou Brutal e lançou um olhar de desprezo para Varton. De qualquer modo, não se pode matar macacos como ele com droga. Eles se alimentam dela. Ele é um homem mau, falou Coffey, mas dessa vez num tom mais baixo, como se não tivesse muita certeza do que estava falando ou do que isso queria dizer. É isso mesmo, falou Brutal. Muito perverso. Mas isso agora não é problema, porque não vamos mais dançar tango com ele. Recomeçamos a caminhar, nós quatro rodeando Coffey como adoradores em volta de um ídolo que adquiriu uma espécie de semivida cambaleante. Diga-me uma coisa, John, você sabe aonde estamos levando você? Para ajudar, respondeu. Acho que é para ajudar. Uma senhora? Olhou para Brutal com uma esperança ansiosa. Brutal confirmou com a cabeça. É isso mesmo. Mas como é que você sabe disso? Como é que você sabe? John Coffey refletiu cuidadosamente sobre a pergunta, depois balançou a cabeça e disse para Brutal. Não sei. Para dizer a verdade, chefe, não sei muito de coisa nenhuma. Nunca soube. E tivemos que nos contentar com isso. Capítulo 6.
Eu sabia que a portinha entre o escritório e os degraus que desciam para o depósito não tinha sido feita pensando em pessoas como Coffey, mas não me dera conta de como era grande a disparidade até ele ficar diante dela, olhando para ela com um ar pensativo. Harry deu uma risada, mas o próprio John pareceu não ver nenhuma graça num homem grande de pé diante de uma porta pequena. É claro que não veria, mesmo que fosse vários graus mais inteligente do que era. Ele tinha sido grande daquele jeito na maior parte da vida, e aquela porta era apenas um pouco menor do que a maioria. Ele sentou-se, arrastou-se por ela, levantou-se de novo e desceu os degraus até onde Brutal estava esperando por ele. Lá se deteve, olhando para o outro lado do depósito vazio, para a plataforma onde a velha fagulha aguardava, tão silenciosa e tão assustadora como o trono no castelo de um rei morto. O capacete estava dependurado com uma elegância descabida de uma das quinas do espaldar, mas parecendo menos uma coroa de rei do que o gorro de um bobo da corte, que ele usaria ou sacudiria no ar para fazer seu público ilustre rir mais das suas piadas. A sombra da cadeira, alongada e angulosa, subia por uma parede como uma ameaça. E, de fato, achei que ainda podia sentir no ar o cheiro de carne queimada. Era tênue, mas achei que era mais do que apenas imaginação. Harry abaixou-se e passou pela porta, depois eu. Não gostei do jeito como John estava olhando para a velha fagulha, petrificado e com os olhos arregalados. Menos ainda do que vi nos seus braços quando cheguei perto dele, a pele arrepiada. Vamos, garotão, disse eu. Peguei seu pulso e tentei puxá-lo na direção da porta que levava para o túnel. Inicialmente ele não se moveu e era como se eu estivesse tentando arrancar um pedregulho incrustado no chão apenas com as mãos. Vamos, John, temos que ir, a menos que você queira que a carruagem com os 4 cavalos se transforme de volta numa abóbora, falou Harry, dando sua risada nervosa novamente. Pegou o outro braço de John e puxou, mas John continuava sem se mexer. E então ele falou algo num tom baixo e sonhador. Não era para mim que estava falando, nem para qualquer de nós, mas mesmo assim nunca mais esqueci. Eles ainda estão ali. Pedaços deles, ainda ali. Ouço os gritos deles. As risadinhas nervosas de Harry pararam, deixando com um sorriso que ficou pendurado nos seus lábios como uma janela torta pendurada para fora de uma casa vazia. Brutal lançou um olhar que era quase de terror e afastou-se de John Coffey. Pela segunda vez em menos de 5 minutos, senti que todo o empreendimento estava à beira do fracasso. Dessa vez fui eu que agi. Quando surgisse pela terceira vez uma ameaça de desastre, um pouco depois, seria Harry. Nessa noite, cada um de nós teve sua oportunidade, pode acreditar. Insinuei-me entre John e a vista que ele tinha da cadeira, ficando na ponta dos pés para ter certeza de bloquear sua linha de visão. Então estalei os dedos na frente de seus olhos, 2 vezes, com força. Vamos, falei. Ande. Você disse que não precisava ser acorrentado. Agora prove que era verdade. Ande, garotão. Ande, John Coffey. Para lá. Para aquela porta. Seus olhos se desanuviaram. Sim, chefe. E, Deus seja louvado, começou a andar. Olhe para a porta, John Coffey. Só para a porta e para nada mais. Sim, chefe. John fixou os olhos obedientemente na porta. Brutal, disse e apontei. Ele foi depressa à frente, sacudindo seu molho de chaves, encontrando a chave certa. John manteve o olhar fixo na porta para o túnel e eu mantive meu olhar fixo em John, mas pelo canto de um olho pude ver Harry, lançando umas olhadas nervosas para a cadeira, como se nunca tivesse visto antes na vida. Ainda pedaços deles lá. Ouço os gritos deles. Se isso era verdade, então Edward Delacroix tinha que estar gritando mais e mais alto do que todos, e fiquei feliz por não poder ouvir o que John Coffey ouvia. Brutal abriu a porta. Descemos os degraus com Coffey na frente. No pé da escada, ele olhou com ar pesaroso pelo túnel adentro, com seu teto baixo de tijolo. Quando chegasse à outra extremidade, ia estar com as costas tortas, a menos que... Puxei para perto a maca sobre rodas. O lençol sobre o qual tínhamos posto deu tinha sido retirado e, provavelmente, incinerado, de modo que as almofadas de couro preto da maca estavam à vista. Suba, falei para John. Ele olhou para mim com ar intrigado e acenei com a cabeça para encorajá-lo. Vai ser mais cômodo para você e não será mais duro para nós. Está bem, chefe de Combe. Sentou-se na maca, depois deitou de costas, olhando para nós com os olhos castanhos preocupados. Seus pés, calçados com chinelos baratos da prisão, estavam pendurados, quase tocando no chão. Brutal se colocou no meio deles e empurrou John Coffey pelo corredor úmido como tinha empurrado tantos outros. A única diferença era que o atual passageiro ainda estava respirando. Mais ou menos na metade do percurso, estaríamos bem debaixo da rodovia e poderíamos escutar o ronco abafado de carros passando se houvesse algum tráfego àquela hora. John começou a sorrir. Ei, falou, isso é divertido. Ele não ia achar o mesmo da próxima vez em que andasse na maca. Foi o pensamento que me cruzou a mente. Na realidade, da próxima vez que andasse na maca, não iria sentir nada. Ou sentiria? Ainda pedaços deles lá, dissera ele. Ele podia ouvi-los gritando. Caminhando atrás do demais e sem ser visto por eles, estremeci. Espero que tenha se lembrado de Aladi. Chefe Edcombe, disse Brutal quando chegamos ao final do túnel. Não se preocupe, retruquei. Aladi não era diferente das outras chaves que levava comigo naquela época, e eu tinha um molho que devia pesar uns 2 quilos. Porém era a chave mestra das chaves mestras, a que abria tudo. Naquela época, havia uma chave Aladim para cada um dos 5 blocos de celas, cada uma propriedade do supervisor do bloco.
Outros guardas podiam tomá-la emprestada, mas só os chefes dos guardas não precisavam assinar o registro para retirá-la. No final do túnel, havia um portão com barras de aço. Ele sempre me recordava filmes que tinha visto de velhos castelos, dos tempos antigos em que os cavaleiros eram audazes e a cavalaria estava no auge. Só que Cold Mountain ficava muito longe de Camelot. Para lá do portão, um lance de degrau subia até uma porta metálica discreta, dessas que abrem para cima, com avisos pelo lado de fora que diziam proibida passagem, propriedade estadual e cerca eletrificada. Destranquei o portão e Harry abriu por completo. Subimos. John Coffey mais uma vez na frente, os ombros encurvados, a cabeça baixada. No topo, Harry passou por ele, mas não sem alguma dificuldade, embora ele fosse menor de nós, e destravou a porta metálica. Ela era pesada. Ele podia movê-la, mas não era capaz de erguê-la. Deixe comigo, chefe, disse John. Passou de novo para frente, empurrando Harry de encontro à parede com o quadril ao passar, e ergueu a porta metálica com uma das mãos. Parecia que ela era feita de papelão e não de uma placa de aço. O ar frio da noite, levado pelo vento que descia das montanhas, que teríamos agora quase sempre até março ou abril, soprou em nossos rostos. Com ele veio um rodamuinho de folha seca, e John Coffey pegou uma delas com a mão que estava livre. Nunca me esquecerei do modo como ele olhou para ela, nem como ele amassou, sob seu nariz largo e bonito para que o aroma se desprendesse. Vamos, disse brutal. Vamos embora. Em frente, marche. Saímos. John abaixou a porta metálica e Brutal a trancou. Não se precisava da chave Aladim para esta porta, mas ela era necessária para destravar o portão do cercado de postes e cerca de arame que circundava a própria porta. Fique com as mãos grudadas ao corpo ao passar. Grandalhão, murmurou Harry. Não toque no arame, se não quiser ter uma queimadura feia. Logo estávamos livres, de pé no acostamento da estrada, num pequeno grupo, 3 sopés em volta de uma montanha. Foi como imaginei que parecíamos. Olhando para o outro lado, para os muros, as luzes e as torres de sentinelas da penitenciária de Cold Mountain. Podia mesmo ver o vulto esmaecido de um guarda dentro de uma daquelas torres, soprando nas mãos para esquentá-las, mas só por um instante. As janelas das torres que davam para a estrada eram pequenas e não tinham importância. Mesmo assim, tínhamos que nos manter muito, muito em silêncio. E se um carro calhasse de passar agora, estaríamos numa grande encrenca. Vamos, sussurrei. Vá na frente, Harry. Fomos nos movendo furtivamente para o norte, ao longo da rodovia, numa pequena fila indiana. Harry primeiro, depois John Coffey, depois Brutal, depois eu. Chegamos ao topo da primeira elevação e descemos pelo lado oposto, de onde tudo que podíamos ver da prisão era o brilho forte das luzes nas copas das árvores. E Harry continuava a nos guiar para diante. Onde foi que você estacionou? Soprou Brutal como se estivesse num palco, a condensação se formando na saída da boca como uma nuvem branca. Baltimore? Está logo ali adiante, respondeu Harry, num tom nervoso e irritadiço. Tenha um pouco de calma, Brutus. Coffey, entretanto, pelo que eu tinha visto, estaria disposto a caminhar até o raiar do sol, talvez até que ele se pusesse de novo. Olhava para todos os lados e teve um sobressalto, não de medo, mas se deliciando, tenho certeza, quando uma coruja piou. Dei-me conta de que, embora pudesse ter medo do escuro dentro de um edifício, ali fora não o temia em absoluto. Estava acariciando a noite, esfregando nela seus sentidos do mesmo modo que um homem poderia esfregar o rosto nas curvas e concavidades dos seios de uma mulher. Entramos aqui, murmurou Harry. Um pequeno ramal de estrada, estreito, de terra, com mato crescendo na elevação do centro, se abria para a direita. Entramos por ele e caminhamos mais uns 350 metros. Brutal estava começando a reclamar de novo quando Harry parou. Foi para o lado esquerdo da estradinha e começou a retirar um leque de galhos partidos de pinheiro. John e Brutal ajudaram. E antes que eu pudesse juntar-me a eles, tinham descoberto o focinho amassado de uma velha caminhonete farmal, cujos faróis amarrados com arame lucitavam como 2 olhos esbugalhados. Quis tomar todo o cuidado possível, sabe, explicou Harry a Brutal com uma voz fina de repreensão. Isso pode ser uma grande brincadeira para você, Brutus Ovel, mas eu venho de uma família muito religiosa. Tenho primos no interior tão santos que fazem os cristãos parecerem leões, e se eu for apanhado metido numa coisa dessas? Está certo, disse Brutal. Eu estou apenas nervoso, é só isso. Eu também, retrucou Harry. Agora, se essa maldita coisa pelo menos pegar. Deu a volta em torno do capô da caminhonete, ainda resmungando, e Brutal piscou um olho para mim. Para Coffey, nós tínhamos deixado de existir. Com a cabeça deitada para trás, estava absorvendo a visão das estrelas espalhadas pelo céu. Se você quiser, vou na traseira com ele, ofereceu-se Brutal. Atrás de nós, o motor de arranque da Farmal guinchou um pouco, parecendo um cachorro velho tentando pôr-se de pé numa manhã fria de inverno, e então pegou com um estrondo. Harry manteve acelerado durante algum tempo e depois o deixou ficar numa marcha lenta e irregular. Não precisa nós dois irmos. Entre na frente. Falei. Você pode ir com ele na viagem de volta. Isto é, se não terminarmos fazendo-o trancafiados na traseira da nossa própria diligência. Não fale assim, disse ele, com um ar realmente inquieto. Foi como se ele tivesse se dado conta pela primeira vez de como seria grave para nós fôssemos apanhados. Meu Deus, Paul. Vamos, disse eu. Entre na cabina. Fez como mandei. Fiquei puxando o braço de Coffey até conseguir fazer com que sua atenção voltasse um pouco para a terra.
Então levei para a traseira da caminhonete, que tinha estacas nas laterais. Harry tinha posto uma lona cobrindo essas estacas, o que seria de alguma utilidade se cruzássemos com carros ou caminhões indo na direção oposta. Mas não pudera fazer nada quanto ao teto. Upa, cavalinho, garotão, disse eu. Vamos dar passeio agora? Isso mesmo. Que bom. Sorriu. Foi um sorriso doce e adorável, talvez mais ainda porque não era complicado por muita coisa em termos de ideias. Subiu na traseira. Subi atrás dele, fui até a parte da frente da plataforma da caminhonete e bati no teto da cabina. Harry engatou a primeira e a caminhonete saiu da pequena clareira em que ele a tinha escondido, sacudindo e balançando. John Coffey ficou ali parado, no centro da plataforma do veículo, com as pernas abertas, a cabeça inclinada para cima, para as estrelas, com um sorriso largo, sem se preocupar com os ramos que o chicotearam quando Harry fez a curva para levar o veículo de volta para a estrada. Olhe, chefe! Exclamou com a voz baixa e embevecida, apontando para a noite negra lá em cima. É Cassie, a dama na cadeira de balanço. Ele tinha razão. Pude vê-la na alameda de estrelas, entre as massas escuras das árvores que passavam. Mas não foi em Cassiopeia que pensei quando ele falou na dama na cadeira de balanço. Foi Melinda Moores. Estou vendo, John, disse eu e puxei seu braço. Mas agora você tem que se sentar. Está bem? Sentou-se com as costas apoiadas na cabina, sem tirar por um instante os olhos do céu noturno. Havia no seu rosto uma expressão de felicidade sublime e sem pensamentos. A cada volta dos pneus carecas da Farmal, o corredor verde ficava mais longe, e por enquanto, pelo menos, o fluxo aparentemente interminável das lágrimas de John Coffey tinha parado. Capítulo 7. Eram 40 quilômetros até a casa de Hal Moores, em Chimney Ridge, e no pequeno caminhão de fazenda lento e barulhento de Harry Trevelyan, a viagem levou mais de 1 hora. Foi uma viagem estranha, e embora agora me pareça que cada instante dela me ficou gravado na memória, cada volta, cada tranco, cada virada, às vezes assustadoras, 2 delas, quando caminhões passaram na direção oposta, acho que nem de longe sou capaz de descrever como me senti, sentado ali com John Coffey, os dois enrolados como índios nas mantas velhas que Harry tivera a boa ideia de trazer. Era, acima de tudo, uma sensação de estar perdido. A dor terrível e profunda que uma criança sente quando percebe que se enganou em algum ponto. Todos os marcos de referência são desconhecidos, e não sabe mais como encontrar o caminho de casa. Eu tinha saído no meio da noite com um preso. Não apenas um preso qualquer, mas um que tinha sido julgado e condenado pelo assassinato de 2 garotinhas, se sentenciado à morte pelo crime. Minha convicção de que ele era inocente não faria diferença se fossemos apanhados. Podíamos ir para a prisão, e Dee Stanton provavelmente iria também. Eu tinha abandonado uma vida de trabalho e crença por causa de uma execução mal feita e porque eu acreditava que o bobalhão gigante sentado ao meu lado talvez fosse capaz de curar o tumor cerebral inoperável de uma mulher. No entanto, observando e olhando para as estrelas, me dei conta, com desânimo, de que não tinha mais aquela convicção, se é que algum dia a tivera. Minha infecção urinária agora parecia distante e sem importância, como sempre acontece com coisas difíceis, dolorosas depois que passam. Minha mãe uma vez disse que se uma mulher pudesse realmente se lembrar de como tinha doído para ter o primeiro filho, nunca teria um segundo. Quanto ao Sr. Guizos, não seria possível, até mesmo provável, que nos tivéssemos enganado sobre quanto Percy o tinha machucado. Ou que John, que realmente tinha algum tipo de poder hipnótico, disso pelo menos não cabia muita dúvida, tinha de alguma maneira nos induzido a pensar que tínhamos visto algo que de fato não tínhamos visto. Depois havia a questão de Hal Moores. No dia em que o surpreendi no seu escritório, tinha encontrado um velho chorão e trêmulo. Porém, não achava que aquele era o lado mais autêntico do diretor. Achava que o verdadeiro diretor Moores era o homem que um dia tinha quebrado o pulso de um facínora que tentará esfaqueá-lo, o homem que assinalara para mim, com precisão cínica, que as bolas de Delacroix iam ser cozinhadas independentemente de quem estivesse à frente da equipe de execução. Será que eu pensava que Hal Moores ia humildemente se pôr de lado e nos deixar entrar na sua casa com um assassino de crianças condenado para pôr as mãos na sua mulher? Minha dúvida cresceu como uma doença à medida que íamos rodando. Eu simplesmente não conseguia entender como tinha feito as coisas que fizera ou porque persuadira os outros a acompanhar-me nessa louca excursão noturna. E não acreditava que tivéssemos qualquer probabilidade de escapar disso, nem a mais remota das possibilidades, como costumavam dizer os velhos. Contudo, não fiz nenhuma tentativa de berrar para parar, como podia ter feito, e as coisas não teriam ficado irrevogavelmente fora das nossas mãos até que chegássemos diante da casa de Moores. Alguma coisa, acho que podem ter sido apenas as ondas de estação feliz que vinham do gigante sentado ao meu lado, me impediu de bater no teto da cabina e berrar para Harry dar meia volta e regressar para a prisão enquanto ainda estava em tempo. Esse era meu estado de espírito enquanto passamos da rodovia para a estrada municipal número 5 e dela para a estrada de Chimney Ridge. Uns 15 minutos depois disso, vi o formato de um telhado bloqueando as estrelas, se percebi que tínhamos chegado. Harry reduziu de segunda para a primeira. Acho que ele só andou em quarta uma vez durante toda a viagem. O motor deu um tranco, provocando um tremor na caminhonete toda, como se ela também receasse que agora estava bem diante de nós. Harry fez a curva e entrou pelo caminho de acesso ensebrado da casa de Moores, estacionando o caminhão resmunguento atrás do sóbrio Buick preto de 4 portas do diretor.
Adiante ligeiramente à nossa direita havia uma casa impecável no estilo que creio ser chamado de Cape Cod. Talvez aquele tipo de casa devesse parecer deslocado na nossa região montanhosa, mas não parecia. A lua tinha saído, seu sorriso um pouco maior nessa madrugada, e com o luar pude ver que o jardim, sempre conservado com tanta beleza, agora parecia abandonado. Ele parecia ser quase todo feito de nada mais do que folhas que não tinham sido varridas. Em circunstâncias normais, teria sido tarefa de Melly, mas nesse outono ela não estivera em condição de varrer folhas secas e nunca mais veria as folhas caírem. Essa é que era a verdade dos fatos, e eu fora um louco em achar que esse idiota de olhar perdido poderia mudá-la. Mas talvez ainda não fosse tarde demais para salvar-nos. Fiz menção de me levantar, e a manta em que estava enrolado escorregou dos meus ombros. Ia inclinar-me para a frente, bater na janela do lado do motorista, dizer a Harry para dar o fora dali rápido antes. John Coffey segurou meu antebraço num dos seus punhos gigantescos, puxando de novo para baixo tão facilmente quanto o teria feito com um bebê. Olhe, chefe, disse, apontando. Alguém está de pé. Segui a direção do seu dedo e tive uma sensação de vazio, não no coração, mas na barriga. Havia uma faixa de luz em uma das janelas dos fundos. Mais provavelmente o quarto onde Melinda agora passava seus dias e suas noites. Ela não tinha condição tanto de usar a escada como de varrer as folhas que tinham caído durante a recente tempestade. Eles tinham escutado a caminhonete, é claro. O maldito farmal de Harry Tevliger, com o motor berrando e peidando por um cano de descarga sem impedimento de algo tão simples como um silencioso. Que diabo! De qualquer maneira, os Moores provavelmente não estavam dormindo assim tão bem ultimamente. Acendeu-se uma luz mais próxima da frente da casa, a cozinha, depois a lâmpada do teto da sala de visitas, depois a do hall de entrada, depois a que ficava sobre a varanda da porta da frente. Acompanhei essas luzes marchando para a frente do modo como um homem de pé contra uma parede de cimento e fumando seu último cigarro poderia acompanhar o passo cadenciado de um pelotão de fuzilamento que se aproximava. Entretanto, não admiti inteiramente para mim nem mesmo então que era tarde demais, até que a batida irregular do motor da farmal sumiu no silêncio e as portas rangeram e o cascaio fez ruído quando Harry e Brutal saíram. John tinha se levantado, puxando-me com ele. Na luz fraca, sua fisionomia parecia cheia de vida e expectativa. Por que não? Lembro-me de ter pensado. Por que não haveria de ter essa expectativa? Ele é um tolo. Brutal e Harry estavam parados ombro a ombro diante da traseira da caminhonete, como garotos numa tempestade, e vi que ambos pareciam tão assustados, confusos e inquietos como eu. Isso fez com que eu me sentisse pior ainda. John desceu. Para ele era mais uma descida de degrau do que um salto. Segui-o, com as pernas duras e me sentindo infeliz. Teria me esparramado no cascalho frio se ele não me tivesse segurado pelo braço. Isso é um erro, disse Brutal com uma vozinha sibilante. Os olhos estavam muito arregalados e amedrontados. Meu Deus do céu! Pô, onde é que estávamos com a cabeça? Agora é tarde demais, disse eu. Empurrei os quadris de Coffey e ele, bem obediente, foi ficar de pé ao lado de Harry. Depois agarrei o cotovelo de Brutal como se fosse um encontro de namorado, se fomos juntos caminhando em direção à varanda, onde a luz agora estava acesa. Deixe que eu falo, entendeu? Tá, disse Brutal. Neste instante isso é mais ou menos tudo que eu entendo. Olhei para trás, por cima do ombro. Harry, fique junto da caminhonete com ele até que eu chame vocês. Não quero que Moores o veja até que eu esteja pronto. Só que nunca ia estar pronto. Agora sabia disso. Brutal e eu tínhamos acabado de chegar ao pé dos degraus quando a porta da frente foi aberta repentinamente, com força suficiente para fazer a aldraba de bronze bater na placa. Lá estava Hal Moores, de calça de pijama azul e uma camiseta sem mangas, os cabelos cinza cor de aço eriçados em tufos e desgrenhados. Ele era um homem que tinha feito 1000 inimigos durante o curso de sua carreira e sabia disso. Seguro na mão direita, com o cano inusitadamente longo não apontando bem para o chão, estava o revólver que sempre ficava pousado sobre a lareira. Era um tipo de arma conhecido como um Ned Buntline especial. Tinha sido seu avô e naquele preciso momento vi isso com mais um vazio na barriga. Estava perfeitamente engatilhado. Com os demônios, quem anda por aí às 2:30 nesta maldita madrugada? Indagou. Não detectei nenhum medo em absoluto na sua voz. E, pelo menos por enquanto, seu tremor tinha parado. A mão que segurava o revólver estava firme como uma pedra. Respondam-me eu. O cano do revólver começou a se erguer. Pare, diretor. Brutal ergueu as mãos, com as palmas para frente, na direção do homem com a arma. Nunca ouvirá sua voz soar como soou naquele momento. Era como se os tremores que tinham cessado nas mãos de Moores tivessem de alguma maneira penetrado na garganta de Brutus Ovel. Somos nós. É Paul e eu. Somos nós. Subiu no primeiro degrau, de modo que a luz de cima da entradinha pudesse cair em cheio sobre o seu rosto. Juntei-me a ele. Hal Moores ficou olhando de um para o outro, sua decisão irada cedendo lugar ao espanto. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou. Não só estamos em plena madrugada, mas vocês estão de guarda. Sei que estão. Tenho a escala pregada na minha oficina. Então, meu Deus, não é uma greve, é? Ou um motim? Olhou por entre nós dois, seu olhar se aguçou. Quem mais está lá junto daquela caminhonete? Deixe que eu falo. Foi como eu instruíra Brutal, mas agora tinha chegado a hora de falar e eu não conseguia nem abrir a boca. Naquela tarde, quando ia para o trabalho, tinha planejado cuidadosamente o que ia dizer quando chegássemos ali e tinha achado que não ia parecer muito doido.
Normal não. Nada nisso tudo era normal. Mas talvez perto bastante da normalidade para permitir que entrássemos pela porta e tivéssemos uma oportunidade. Que John tivesse uma oportunidade. Agora, porém, todas as minhas palavras, cuidadosamente ensaiadas, se perderam num turbilhão confuso. Pensamentos e imagens. Deus sendo queimado, o rato morrendo, Toot se agitando no colo da velha fagulha e berrando que era um peru bem assado, rodopiavam dentro da minha cabeça como areia colhida num rodamuinho de vento. Acredito que existe o bem no mundo, todo ele fluindo, de uma forma ou de outra, de um adorável Deus. Mas também acredito que existe uma outra força, tão exatamente real quanto o Deus para o qual rezei toda a minha vida, e que ela atua conscientemente para levar todos os nossos impulsos decentes ao desastre. Não Satanás, não estou me referindo a Satanás, embora também acredite que ele exista. Mas uma espécie de demônio da discórdia, uma coisa travessa e estúpida que ri com alegria quando um velho se incendeia ao tentar acender seu cachimbo ou quando um bebê muito querido mete seu primeiro brinquedo de Natal na boca e morre sufocado. Tive muitos anos para pensar sobre isso, o trajeto inteiro desde Cold Mountain até Georgia Pines, e acredito que essa força estava trabalhando ativamente no meio de nós naquela madrugada, revolvendo por toda parte como uma neblina, tentando manter John Coffey longe de Melinda Moores. Diretor. Hal, nada do que tentei dizer fazia qualquer sentido. Ele ergueu o revólver de novo, apontando entre Brutal e eu, sem escutar. Seus olhos injetados tinham se arregalado muito. E ali veio Harry Tevliger, sendo mais ou menos puxado por nosso garotão, que estava exibindo seu sorriso largo e patetamente encantador. Coffey. Expeliu Moores junto com a respiração. John Coffey. Respirou fundo e berrou numa voz que estava um pouco tensa, mas forte. Alto. Alto aí mesmo ou eu atiro. De algum ponto atrás dele, uma voz feminina fraca e trêmula falou alto. Hal? O que você está fazendo aí fora? Com quem está falando, seu chupador de pau fudido? Hal voltou-se para aquela direção apenas por um instante, a fisionomia confusa e desesperada. Apenas por um instante, como disse, mas teria dado tempo suficiente para que eu lhe arrancasse da mão o revólver de cano longo. Só que eu não conseguia erguer minhas próprias mãos. Pareciam estar com pesos atados a elas. Minha cabeça parecia cheia de estática, como um rádio tentando transmitir durante uma tempestade elétrica. As únicas sensações que consigo me lembrar eram pavor e uma espécie de vergonha surda por Hal. Harry e John Coffey chegaram ao pé dos degraus. Moores virou-se na direção oposta ao som da voz de sua mulher e tornou a erguer a arma. Mais tarde ele disse que, sim, tinha toda a intenção de atirar em Coffey. Ele suspeitou que todos nós tivéssemos sido feitos prisioneiros, que o cérebro por trás de tudo que estava acontecendo tivesse ficado lá atrás, junto da caminhonete, oculta nas sombras. Ele não entendia porque tínhamos sido trazidos até sua casa, mas vingança parecia ser a probabilidade maior. Antes que ele pudesse disparar, Harry Tevliger deu um passo à frente de Coffey e depois se postou diante dele, protegendo a maior parte do seu corpo. Coffey não obrigou a fazer isso. Harry o fez por sua própria iniciativa. Não, diretor Moores, exclamou. Está tudo bem. Ninguém está armado. Ninguém vai se ferir. Estamos aqui para ajudar. Ajudar? As sobrancelhas emaranhadas eriçadas de Moores se juntaram. Os olhos faiscaram. Não conseguia tirar os olhos do gatilho do Buntline. Ajudar o quê? Ajudar quem? Como se resposta, a voz trêmula da mulher idosa se levou novamente, briguenta, convicta e inteiramente perdida. Venha aqui pra dentro e enfie no meu buraco quente, seu filho da puta. Traga seus amigos de merda também. Deixe todos eles terem vez. Olhei para Brutal, abalado até a alma. Eu sabia que ela falava palavrões, que o tumor estava, de alguma maneira, fazendo-a falar palavrões. Mas isso era mais. Muito mais. O que vocês estão fazendo aqui? Moores tornou a nos perguntar. Muito da firmeza tinha desaparecido da sua voz. Os gritos de sua mulher tinham surtido esse efeito. Não estou entendendo. É uma fuga de presos ou... John pôs Harry de lado, simplesmente levantou do chão e colocou para o lado, e depois subiu até a entradinha. Ficou entre Brutal e eu, tão grande que quase nos empurrou, um para cada lado, por cima das moitas de plantas ornamentais de Melly. Os olhos de Moores se elevaram para acompanhá-lo, do modo como os olhos de uma pessoa fazem quando ela está tentando enxergar o topo de uma árvore alta. E de repente o mundo se encaixou no lugar para mim. Aquele espírito de discórdia, que tinha embaralhado meus pensamentos como dedos poderosos remexendo dentro da areia ou de grãos de arroz, tinha desaparecido. Achei que também tinha entendido porque Harry fora capaz de agir, enquanto Brutal e eu só conseguíamos ficar de pé, inúteis e indecisos, diante de nosso chefe. Harry estava com John, e seja lá qual for o espírito que se opõe ao outro, o demoníaco, estava em John Coffey naquela noite. E quando John avançou para encarar o diretor Moores, foi aquele espírito, algo branco, é assim que penso nele, como algo branco, que tomou conta da situação. A outra coisa não foi embora, mas eu podia senti-la recuando como uma sombra debaixo de uma súbita luz forte. Eu quero ajudar, disse John Coffey. Moores ergueu os olhos para ele, os olhos fascinados, boquiaberto. Quando Coffey retirou o Buntline especial da mão dele e passou para mim, acho que Hal nem percebeu que não tinha mais a arma. Cuidadosamente, desarmei o gatilho. Mais tarde, quando conferi o tambor, constatei que estivera vazio o tempo todo. Às vezes me pergunto se Hal sabia disso. Nesse meio tempo, John ainda estava murmurando. Eu vim para ajudar. Só para ajudar. É só o que eu quero. Hal, gritou ela do quarto nos fundos.
Sua voz agora parecia um pouco mais forte, mas também parecia temerosa, como se aquela coisa que tanto nos havia confundido e atemorizado tivesse agora recuado para ela. Faça-os ir embora, quem quer que eles sejam. Não precisamos de vendedores no meio da noite. Nada de Electrolux. Nada de Hoover. Nada de calcinhas francesas com porra no gancho. Ponha-os para fora. Diga-lhes que vão dar uma trepada voadora numa. Alguma coisa se quebrou. Podia ter sido um copo de água. Então ela começou a soluçar. Só para ajudar, disse John Coffey com a voz tão baixa que era pouco mais do que um sussurro. Não tomou conhecimento dos soluços da mulher, nem de seus palavrões. Só para ajudar. Chefe, é só isso. Você não pode, retrucou Moores. Ninguém pode. Era um tom que eu já escutara antes, e depois de um instante dei-me conta de que era o mesmo tom que usará quando tinha entrado na cela de Coffey naquela noite em que ele curou uma infecção urinária. Hipnotizado. Você trata dos seus assuntos que eu trato dos meus. Foi o que eu disse para Delacroix. Só que tinha sido Coffey quem tratara dos meus assuntos, como estava agora tratando dos de Moores. Nós achamos que ele pode sim, falou Brutal. E não arriscamos nossos empregos, além de, talvez, uma temporada atrás das grades, só para chegar aqui, dar meia volta e regressar sem fazer uma boa tentativa. Mas a verdade é que, apenas 3 minutos antes, eu estivera pronto para fazer exatamente isso. E Brutal também. John Coffey assumiu o controle da situação. Avançou pela entradinha e passou por Moores, que levantou uma só mão sem força para detê-lo. Ela deslizou pelo quadril de Coffey e caiu. Tenho certeza de que o homem zarrão nem sentiu, e então foi andando arrastadamente na direção da sala de visitas, da cozinha adiante dela e depois o quarto nos fundos, onde aquela voz aguda e irreconhecível se levou novamente. Fique fora daqui. Quem quer que você seja, simplesmente fique fora daqui. Não estou vestida, meus peitos estão de fora e minha xoxota está tomando ar. John não lhe deu atenção e apenas continuou indo, um passo atrás do outro, a cabeça encurvada para não quebrar os lustres, o crânio marrom e redondo reluzindo, as mãos balançando dos lados do corpanzil. Depois de um instante, fomos atrás dele, eu primeiro, Brutal e Hal lado a lado e Harry cerrando a fila. Uma coisa eu entendi perfeitamente bem, agora estava tudo fora de nossas mãos e nas de John. Capítulo 8. A mulher que estava no quarto nos fundos, encostada na cabeceira da cama e olhando fixo, com os olhos vidrados, para o gigante que tinha surgido diante de sua vista confusa, não se parecia em absoluto com a Melly Moores que eu conhecera havia 20 anos. Não se parecia nem mesmo com a Melly Moores que Janice e eu tínhamos visitado pouco antes da execução de Delacroix. A mulher recostada naquela cama parecia uma criança, doente fantasiada de bruxa de Halloween. Sua pele lívida era uma massa dependurada de rugas. Estava mais enrugada em volta do olho direito, dando a impressão de que ela estava tentando dar uma piscadela. Naquele mesmo lado, sua boca se curvava para baixo. Um canino velho e amarelado estava por cima do lábio inferior escurecido. Os cabelos pareciam uma névoa rala e revolta em torno da cabeça. O quarto fedia das coisas que nossos corpos se livram com muito decoro quando as coisas estão indo bem. O pinico ao lado da cama estava cheio até a metade de uma nojenta gosma amarelada. Pensei, horrorizado, que tínhamos chegado tarde demais. Apenas alguns dias tinham transcorrido desde quando ela ainda era reconhecível. Doente, mas ela mesma. Desde então, a coisa dentro da cabeça dela devia ter avançado com uma velocidade assustadora a fim de consolidar sua posição. Achei que nem mesmo John Coffey poderia ajudá-la agora. Quando Coffey entrou, a expressão dela foi de medo e horror, como se alguma coisa dentro dela tivesse reconhecido um doutor que talvez fosse capaz, afinal de contas, de chegar até ela e arrancar essa coisa fora. De borrifar sal sobre ela como se faz com uma sanguessuga para fazê-la se desprender. Preste muita atenção. Não estou dizendo que Melly Moores estava possuída por algum demônio e tenho consciência de que, agitado como eu estava, todas as minhas percepções dessa noite devem ser encaradas com desconfiança. Mas também nunca descartei a possibilidade da possessão demoníaca. Havia algo nos olhos dela, estou lhe dizendo, algo que se parecia com medo. Nisso acho que você pode confiar em mim. É um sentimento que vi muitas vezes e me confunde. O que quer que fosse desapareceu rápido, substituído por um olhar de curiosidade intensa e irracional. Aquela boca indescritível estremeceu no que podia ser um sorriso. Oh, tão grande! Exclamou. O som da voz parecia de uma garotinha com o princípio de uma séria infecção de garganta. Ela retirou as mãos, de um branco esponjoso como seu rosto, de debaixo da colcha e juntou-as como se fosse bater palmas. Abaixe as calças. Ouvi falar dos perus de negros a vida inteira, mas nunca vi um. Atrás de mim, Moores emitiu um gemido suave, cheio de desespero. John Coffey não deu atenção alguma a nada disso. Depois de ficar imóvel por um instante, como se quisesse observá-la de uma certa distância, foi até a cama, que estava iluminada por um único abajur na mesinha de cabeceira. Ele lançava um círculo de luz intensa sobre a colcha branca puxada até a gola de renda da camisola. Além da cama, na penumbra, via a espreguiçadeira que pertencia à sala de visitas. Uma manta que Melly tinha tecido com suas próprias mãos em dias mais felizes estava caída metade sobre a espreguiçadeira e metade no chão. Era ali que Hal estava dormindo, ou cochilando, pelo menos, quando chegamos com a caminhonete. Quando John se aproximou, a fisionomia dela passou por uma terceira mudança.
De repente enxerguei Melly, cuja bondade tinha significado tanto para mim ao longo dos anos e mais ainda para Janice quando nossos filhos alçaram o voo do ninho e ela ficará se sentindo tão sozinha, inútil e melancólica. Melly ainda estava curiosa, mas agora a curiosidade parecia sadia e consciente. Quem é você? Perguntou ela com a voz clara e sensata. E por que tem tantas cicatrizes nas mãos e nos braços? Quem o machucou tanto? Eu nem me lembro de onde elas vieram. Dona, disse Coffey num tom humilde e se sentou ao lado dela na cama. Melinda sorriu melhor que pôde. O lado direito repuxado da boca tremeu, mas não chegou a conseguir se levantar. Ela tocou uma cicatriz branca, curva como um sabre, no dorso da mão esquerda dele. Que bênção isto é! Você entende por quê? Acho que quando a gente não sabe quem machucou e quem perseguiu a gente, não perde o sono de noite, disse John Coffey no seu sotaque quase sulista. Ela riu ao ouvir isso, o som do riso tão puro como prata no quarto mal cheiroso de doente. Hal estava agora ao meu lado, com a respiração acelerada, mas tentando não interferir. Quando Melly riu, a respiração rápida dele se deteve por um instante, presa na garganta, e uma de suas mãos grandes agarrou meu ombro. Agarrou com força suficiente para deixar uma marca, que vi no dia seguinte, mas naquele exato momento mal senti. Como é o seu nome? Indagou ela. John Coffey, dona. Coffey como que se bebe com leite. É, dona, só que se escreve diferente. Ela se encostou nos travesseiros, recostada mas não propriamente sentada, olhando para ele. Ele se sentou ao seu lado, olhando para trás, e a luz abajur circundou como se fossem atores num palco, o negro imenso no macacão da prisão e a pequena mulher branca moribunda. Ela fitou os olhos de John num fascínio luminoso. Dona? Sim. John Coffey? As palavras mal expelidas junto com a respiração, mal deslizando até nós no ar mal cheiroso. Senti os músculos se contraírem nos braços, nas pernas e nas costas. Em algum lugar, muito distante, podia sentir o diretor apertando meu braço, no lado do meu campo de visão. Podia ver Harry brutal com os braços um nos ombros do outro, como garotinhos perdidos na noite. Algo ia acontecer. Algo grande. Cada um de nós o sentia do seu próprio jeito. John Coffey inclinou-se mais para perto dela. As molas da cama rangeram, as roupas de cama fizeram barulho e a lua, sorrindo fria, olhou para dentro por um dos painéis da vidraça da janela do quarto. Os olhos injetados de Coffey examinaram o rosto esquálido dela, voltado para cima. Estou vendo, falou. Não falava com ela, ao menos achei que não, mas com ele mesmo. Estou vendo e posso ajudar. Fique quieta. Fique bem quieta. Inclinou-se mais para perto, e depois mais para perto ainda. Por um instante, seu rosto enorme se deteve a menos de 5 centímetros do dela. Ele ergueu uma das mãos para o lado, com os dedos bem abertos, como se estivesse dizendo alguma coisa para esperar. Só esperar, e então baixou o rosto novamente. Seus lábios grossos e lisos se comprimiram contra os dela e forçaram-nos a se abrir. Por um instante pude ver um dos olhos dela, olhando fixo para além de Coffey, enchendo-se com uma expressão do que parecia ser surpresa. Então a cabeça dele, lisa e careca, moveu-se e aquela expressão também desapareceu. Ouviu-se um som suave de assobio quando ele aspirou o ar que estava lá no fundo dos pulmões dela. Isso tudo durou 1 ou 2 segundos, e então o chão se moveu sob nossos pés e a casa inteira se moveu ao nosso redor. Não foi imaginação minha. Todos eles sentiram isso, todos comentaram depois. Foi uma espécie de pancada ondulante. Houve um baque como se algo muito pesado tivesse tombado na sala de visitas. Como se viu depois, tinha sido relógio de pêndulo. Hal Moores tentou fazê-lo consertar, mas ele nunca mais funcionou direito por mais de 15 minutos. Mais perto houve um estalo, seguido de um tilintar, quando se quebrou o painel da vidraça através do qual a lua estava espreitando. Um quadro na parede, um navio a velas cruzando um dos 7 mares, caiu do gancho e se espatifou no chão, estilhaçando o vidro. Senti o cheiro de algo quente e vi fumaça se elevando da parte inferior da colcha branca que a cobria. Um pedaço estava ficando preto, perto de uma saliência trêmula que era seu pé direito. Sentindo-me como um homem num sonho, livrei-me da mão de Moore e fui até a mesinha de cabeceira. Havia ali um copo de água, cercado por 3 ou 4 frascos de pílulas que tinham sido derrubados durante a sacudida da casa. Peguei o copo e derramei a água no lugar fumegante. Houve um sibilar de vapor. John Coffey continuou a beijá-la naquela forma profunda e íntima, aspirando sempre, uma das mãos ainda estendida para o lado, a outra sobre a cama, suportando seu peso imenso. Os dedos estavam bem abertos e a mão me dava a impressão de ser uma estrela do mar marrom. De repente ela arqueou as costas. Uma das mãos se agitou no ar, os dedos se abrindo e fechando numa série de espasmos. Seus pés se debateram sobre a cama. Então algo gritou. Repito, não fui só eu. Os outros homens também ouviram. Para Brutal pareceu um lobo ou um coiote cuja perna tivesse sido apanhada numa armadilha. Para mim foi como uma águia, do jeito que às vezes podia escutar em manhã sem vento naquela época, planando através das ravinas enevoadas, com as asas bem estendidas e imóveis. Do lado de fora, o vento dava rajadas tão fortes que a casa se sacudiu uma segunda vez, e isso era estranho, porque até então não havia praticamente vento nenhum que se pudesse mencionar. John Coffey afastou-se dela e vi que o rosto dela se tinha desanuviado. O lado direito da boca já não estava caído. Os olhos tinham recuperado seu formato normal e ela parecia 10 anos mais moça. Ele a olhou embevecido por 1 ou 2 segundos, então começou a tossir. Virou a cabeça para não tossir no rosto dela, perdeu o equilíbrio, o que não era difícil, grande como era,
Estava sentado com metade do traseiro para fora da cama, e foi para o chão. Seu peso foi suficiente para dar uma terceira sacudida na casa. Caiu de joelhos e pendeu a cabeça para frente, tossindo como um homem nos últimos estágios de tuberculose. Pensei, agora os insetos. Ele vai expeli-los com a tosse e dessa vez vai haver um bocado deles. Mas não fez isso. Apenas continuou tossindo, como numa ânsia de vômito, mal conseguindo tempo entre um ataque e outro para respirar de novo. A pele escura, achocolatada, estava ficando cinzenta. Alarmado, Brutal foi até ele, apoiou-se num joelho ao seu lado e colocou um braço por cima de suas costas largas abaladas por espasmos. Como se o movimento de Brutal tivesse quebrado um encantamento, Moores foi até a cama de sua mulher e sentou-se onde Kofi estivera sentado. Pareceu nem se dar conta da presença do gigante tossindo e se sufocando. Embora Kofi estivesse ajoelhado praticamente aos seus pés, Moores só tinha olhos para a mulher, que o estava fitando com um olhar límpido de espanto. Vê-la assim era como olhar para um espelho sujo que tivesse sido limpo por completo. John, berrou Brutal. Vomite. Vomite como você fez antes. John continuou com aquela tosse sufocada. Os olhos estavam rasos d'água, não de pranto, mas de esforço. A saliva voava da boca num borrifado fino, mas nada mais saía. Brutal bateu-lhe com força nas costas umas 2 vezes, depois olhou para mim. Ele está sufocando. O que quer que ele tenha sugado de dentro dela, o está fazendo sufocar. Avancei. Mas antes que pudesse dar 2 passos, John afastou-se de mim andando de joelhos, se foi para o canto do quarto, ainda tossindo violentamente e se esforçando para respirar a cada vez. Apoiou a testa no papel de parede, rosas silvestres e vermelhas espalhando-se por uma parede de jardim, e emitiu um som epilante, profundo e dilacerante, como se estivesse tentando vomitar o tecido da própria garganta. Lembro-me de ter pensado que, se alguma coisa pudesse fazê-lo vomitar, isso traria os insetos para fora, mas não houve nem sinal deles. Não obstante, o ataque de tosse pareceu atenuar-se um pouco. Estou bem, chefe, disse ele, ainda apoiando a testa de encontro às rosas silvestres. Os olhos continuaram fechados. Não tenho certeza de como ele sabia que eu estava ali, mas era claro que o sabia. Estou mesmo, de verdade. Cuide da senhora. Olhei para ele, em dúvida, depois virei-me para a cama. Hal estava afagando a testa de Melly. Acima dela, vi uma coisa espantosa. Parte dos seus cabelos, não muitos, mas alguns, tinha ficado preta de novo. O que aconteceu? Ela perguntou a ele. Enquanto eu olhava, a cor começou a voltar à sua face. Era como se ela tivesse roubado um par de rosas do papel de parede. Como é que vim parar aqui? Nós estávamos indo ao hospital em Indianola, não estávamos? Um médico ia disparar raio-x dentro da minha cabeça e tirar fotografias do meu cérebro. SHH, fez Hal. SHH. Querida minha, nada disso tem importância agora. Mas eu não compreendo. Ela exclamou quase num queixume. Paramos num quiosque na beira da estrada. Você me comprou um buquezinho de 10 centavos. E depois, estou aqui. Está escuro. Você já jantou? Hal? Porque estou no quarto de hóspedes. Tiraram o raio-x? Seus olhos passaram por Harry quase sem vê-lo. Imagino que isso tenha sido um choque. E se fixaram em mim. Paul? Tiraram o raio-x? Tiraram. Respondi. Não deu nada. Não encontraram um tumor? Não, disse eu. Eles dizem que provavelmente as dores de cabeça agora vão parar. Ao seu lado, Hal irrompeu em prantos. Ela inclinou-se para a frente e beijou-lhe a têmpora. Depois seus olhos se moveram para o canto. Quem é esse negro? Por que ele está ali no canto? Virei-me e vi John tentando se pôr de pé. Brutal ajudou e John conseguiu, com um último impulso. Entretanto, ficou de cara para a parede, como uma criança que se comportou mal. Ainda estava tossindo em espasmos, mas eles pareciam agora estar diminuindo. John, falei. Dê meia volta, garotão, e veja esta senhora. Ele se voltou devagar. Seu rosto ainda estava cinza e parecia 10 anos mais velho, como um homem que tinha sido forte e que estava por fim perdendo a batalha contra a tuberculose. Os olhos estavam baixos, presos às sandálias da prisão, e ele tinha o ar de quem gostaria de ter um chapéu para torcer nas mãos. Quem é você? Perguntou ela novamente. Como é seu nome? John Coffey, dona, respondeu, ao que ela imediatamente retrucou. Mas não escrito como que se bebe com leite. Hal estremeceu ao lado dela. Ela o sentiu e deu umas palmadinhas tranquilizadoras na mão dele, sem tirar os olhos do negro. Sonhei com você, disse ela com uma voz macia e intrigada. Sonhei que você estava vagando na escuridão, e eu também. Encontramos um ao outro. John Coffey não disse nada. Encontramos um ao outro na escuridão. Falou. Levante-se, Hal. Você está me prendendo aqui. Ele se levantou e viu incrédulo ela afastar a colcha. Melly, você não pode. Não seja bobo, disse ela e girou as pernas para fora da cama. É claro que posso. Ajeitou a camisola, esticou-se e depois ficou de pé. Meu Deus, sussurrou Hal. Meu santo Deus do céu, olhe só para ela. Ela foi até John Coffey. Brutal afastou-se dela com uma expressão de espanto no rosto. Ela mancou ao dar o primeiro passo, apoiou-se apenas um pouco mais na perna direita por um instante, e depois até isso passou. Lembrei-me de Brutal dando carretel colorido para Delacroix e dizendo, jogue-o, quero ver como ele corre. Naquela ocasião o Sr. Guizos tinha mancado, mas na noite seguinte, quando deu percorrer o corredor verde, ele estava bom. Melly colocou os braços em volta de John e deu-lhe um abraço apertado. Coffey ficou parado ali por um momento,
deixando-se abraçar, e depois ergueu uma das mãos e alisou o topo da cabeça dela. Fez isso com uma delicadeza infinita. Seu rosto ainda estava cinza. Achei que estava com um ar gravemente doente. Ela se afastou, o rosto erguido para ele. Obrigada. De nada, dona. Ela se voltou e caminhou para Hal. Ele pôs os braços em volta dela. Paul, era Harry. Estendeu o pulso direito para mim e bateu no relógio. Eram quase 3 horas. A luz começaria a aparecer por volta das 4:30. Se queríamos levar Coffey de volta para Cold Mountain antes que isso acontecesse, tínhamos que ir logo. E eu queria levá-lo de volta. Em parte porque quanto mais isso demorasse, menores seriam nossas chances de escaparmos dessa. Sem dúvida. Mas também queria John num lugar onde pudesse legalmente chamar um médico para vê-lo, se fosse preciso. Olhando para ele, achei que poderia ser preciso. Os Moores estavam sentados na beirada da cama, abraçados. Pensei em pedir a Hal que fosse comigo até a sala de visitas para lhe falar a sós. Depois percebi que podia pedir-lhe isso quanto quisesse, que ele não se moveria de onde estava naquele momento. Ele seria capaz de tirar os olhos dela, por alguns segundos, pelo menos, quando o sol se levantasse, mas não agora. Hal, falei. Agora nós temos que ir. Ele assentiu com a cabeça, sem olhar para mim. Estava examinando a face da mulher, a curva natural e descansada dos lábios dela, o novo tom preto dos seus cabelos. Bati no ombro dele, com força suficiente para que me desse atenção pelo menos por um momento. Hal, nós nunca viemos aqui. O quê? Nós nunca viemos aqui, disse eu. Podemos conversar mais tarde, mas por enquanto isso é tudo que você precisa saber. Nós nunca estivemos aqui. É, certo. Obrigou-se a concentrar seu olhar em mim por um instante, com esforço evidente. Você o tirou de lá. É capaz de pô-lo de volta? Acho que sim. Talvez. Mas precisamos ir embora. Como é que você sabia que ele podia fazer isso? Depois abanou a cabeça, como se ele próprio estivesse dado conta de que esse não era o momento. Pô, obrigado. Não agradeça a mim, falei. Agradeça a John. Olhou para John Coffey. Depois esticou a mão, tal como eu fizera no dia em que Harry e Percy tinham escutado John para dentro do bloco. Obrigado. Muito, muito obrigado. John olhou para a mão. Brutal deu-lhe uma cotovelada nada sutil nas costelas. John se assustou. Depois pegou a mão estendida e apertou-a. Para cima, para baixo, para o centro, soltou. De nada, falou com a voz rouca. Para mim pareceu a voz de Melly quando ela tinha batido as palmas das mãos e dito a John para baixar as calças. De nada, repetiu para o homem que, no curso normal das coisas, iria com aquela mão pegar uma caneta e com ela assinar a ordem de execução de John Coffey. Harry bateu no relógio, dessa vez com mais ênfase. Bruto, disse eu. Pronto? Olá, Brutus, disse Melinda num tom alegre, como se estivesse notando pela primeira vez. Que bom ver você. Vocês querem um chá? Quer, Hal? Posso preparar. Levantou-se novamente. Estive doente, mas agora me sinto muito bem. Melhor do que me senti durante muitos anos. Obrigado, senhora Moores, mas temos que ir embora, disse Brutal. Já passou da hora de dormir de John. Sorriu para mostrar que era brincadeira, mas o olhar que lançou para John tinha a mesma ansiedade que eu estava sentindo. Bem, se você tem certeza. Sim, senhora. Vamos, John Coffey. Puxou o braço de John para que ele começasse a andar e ele foi. Esperem um minuto. Melinda se desvencilhou da mão de Hal e correu, com a leveza de uma menina, até onde estava John. Colocou os braços em volta dele e deu-lhe outro abraço apertado. Depois ergueu as mãos até a nuca e retirou uma correntinha de dentro da camisola. Na ponta havia um medalhão de prata. Estendeu para John, que olhou para aquilo sem compreender. É São Cristóvão, disse ela. Quero que fique com ele, Sr. Coffey, e o use. Ele o protegerá. Por favor, use-o. Por mim. John olhou para mim, perturbado, e eu olhei para Hal, que primeiro espalmou as mãos e depois fez que sim com a cabeça. Pegue-o, John, falei. É um presente. John o pegou, passou a corrente em volta do pescoço de touro e deixou o medalhão de São Cristóvão cair por dentro da camisa. Agora tinha parado inteiramente de tossir, mas achei que estava com a fisionomia mais cinzenta e mais doentia do que nunca. Obrigado, dona, disse ele. Não, retrucou ela. Obrigada a você. Obrigada a você, John Coffey. Capítulo 9. Na volta, fui na cabina com Harry e fiquei muito feliz por estar ali. O aquecimento estava quebrado, mas pelo menos não estávamos ao ar livre. Tínhamos rodado uns 15 quilômetros quando Harry enxergou um pequeno desvio e entrou nele com a caminhonete. O que foi? Perguntei. É algum rolimã? Na minha cabeça, o problema podia ser esse ou qualquer outra coisa. Cada peça do motor e da transmissão da Farmal parecia estar prestes a funcionar mal de forma catastrófica ou quebrar por completo. Negativo, disse Harry, num tom de quem pede desculpas. É só que preciso mijar. Minha bexiga está estourando. Acabou que todos nós precisávamos, salvo John. Quando Brutal perguntou se ele não queria descer e nos ajudar a regar as moitas, ele se limitou a sacudir a cabeça, sem erguer os olhos. Estava encostado na parte de trás da cabina, com uma das mantas do exército por cima dos ombros como um poncho mexicano. Não pude ler nada na fisionomia dele,
mas podia ouvir-lhe a respiração, seca e áspera, como o vento soprando através de palha. Não gostei nada daquilo. Fui até um grupo de salgueiros, abri o zíper e soltei. Ainda não tinha passado tempo suficiente desde a minha infecção urinária para que a amnésia do corpo funcionasse plenamente, mas pude me sentir grato pelo fato de ser capaz de mijar sem precisar gritar. Fiquei ali de pé, esvaziando a bexiga e olhando para a lua. Mal me dava conta de Brutal, de pé ao meu lado e fazendo o mesmo que eu, até que ele disse em voz baixa: "Ele não vai nunca se sentar na velha fagulha." Olhei para ele, surpreso e um pouco assustado com a certeza serena no tom de voz. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que foi por algum motivo que ele tragou aquela coisa, em vez de cuspi-la como tinha feito antes. Pode levar uma semana, pois ele é um bocado grande e forte, mas aposto que vai ser mais rápido. Um de nós vai fazer a ronda de verificação, e lá estará ele, morto como uma pedra no catre." Achava que tinha terminado de mijar, mas com isso um pequeno tremor contorceu nas costas, esguichou um pouquinho mais. Enquanto fechava o zíper, pensei que o que Brutal estava dizendo fazia muito sentido, e desejei, pesando tudo, que ele tivesse razão. John Coffey não merecia morrer, de jeito nenhum. Se meu raciocínio sobre as meninas de Terick estava certo, mas se ele de fato morresse, não queria que fosse pela minha mão. Não tinha certeza de ser capaz de erguer minha mão para fazê-lo, se chegássemos a isso. "Vamos", murmurou Harry no escuro. "Está ficando tarde. Vamos acabar com isso." Ao caminharmos de volta para a caminhonete, dei-me conta de que tínhamos deixado John inteiramente sozinho, burrice no nível de Percy Vetmore. Pensei que talvez ele houvesse ido embora, que ele teria cuspido os insetos assim que viu que não estava sendo vigiado, então tinha simplesmente se mandado, como Hulk e Dino Grande lamaçal. Iríamos encontrar apenas a manta que ele estivera usando sobre os ombros. Mas lá estava ele, ainda sentado com as costas apoiadas na cabina e os antebraços escorados nos joelhos. Ergueu os olhos ao nos ouvir voltando e tentou dar-nos um sorriso, que ficou pairando ali no rosto sofrido e depois sumiu. "Como é que você está indo, grandão?" indagou Brutal, tornando a subir na traseira da caminhonete e pegando sua própria manta. "Muito bem, chefe", respondeu John tristemente. "Estou muito bem." Brutal deu-lhe um tapinha no joelho. "Logo estaremos de volta. E quando arrumarmos tudo, sabe o que mais? Vou providenciar para que você tenha uma caneca cheia de café quente, com leite e açúcar também." "Pode ter certeza disso", pensei, dando a volta para o lado do passageiro e subindo na cabina. Se antes não formos apanhados e nós próprios jogados na cadeia. Mas eu estava com essa ideia na cabeça desde que atiramos Percy dentro da solitária, e isso não me preocupou o suficiente para me manter acordado. Cochilei e sonhei com a colina do Calvário. Havia trovão a oeste e um aroma que podia ser de moitas de framboesas. Brutal, Harry, Dee e eu estávamos num círculo, com umas túnicas e capacete de metal como num filme de Cecil B. DeMille. Acho que éramos centuriões. Havia 3 cruzes, Percy Vetmore e Edward Lacroix flanqueando John Coffey. Baixei os olhos para minha mão e vi que estava segurando um martelo ensanguentado. "Temos que descê-lo dali, Paul", gritou Brutal. "Temos que descê-lo." Só que não podíamos, pois tinham retirado a escada. Comecei a dizer isso para Brutal. Então o sacolejão mais violento da caminhonete me despertou. Estava dando marcha a ré para o lugar onde Harry tinha escondido a caminhonete antes num dia que já parecia se estender para trás, até o início dos tempos. Nós dois descemos e fomos até a traseira. Brutal saltou bem, mas os joelhos de John Coffey cederam e ele quase caiu. Foi preciso nós 3 para segurá-lo, e mal ele tinha pousado firme sobre seus pés quando disparou num daqueles acessos de tosse, esse o pior de todos. Curvou-se para a frente, os sons da tosse abafados nas palmas das mãos, que ele mantinha comprimidas sobre a boca. Quando a tosse se abrandou, tornamos a cobrir a frente da farmal com os galhos de pinheiro e voltamos por onde tínhamos vindo. A pior parte de toda essa expedição surrealista, pelo menos para mim, foram os últimos 200 metros, em que fomos furtivamente para o sul pelo acostamento da rodovia. Eu podia discernir, ou achei que podia, o primeiro tênue clareado céu no leste e tive certeza de que algum fazendeiro madrugador, indo colher suas abóboras ou desenterrar sua última fileira de batatas doces, iria se aproximar e nos ver. E mesmo que isso não acontecesse, iríamos escutar alguém. Na minha imaginação parecia a voz de Curtis Anderson, berrar alto lá, quando eu estivesse usando a chave Aladim para abrir o cercado em volta da porta metálica que levava para o túnel. Então 2 dezenas de guardas, armados com carabinas, sairiam do mato e nossa pequena aventura estaria encerrada. Quando efetivamente chegamos ao cercado, meu coração estava batendo tão forte que eu podia ver pontinhos brancos explodindo diante dos meus olhos a cada pulsação. Minhas mãos estavam frias, dormentes pareciam longínquas, e durante um período interminável não consegui enfiar a chave na fechadura. "Oh, meu Deus, faróis!" gemeu Harry. Ergui os olhos e vi leques de luz que cresciam na estrada. O molho de chaves quase me caiu da mão, mas consegui agarrá-lo no último segundo. "Entregue-as para mim", disse Brutal. "Deixe que eu faço isso." "Não, já está na mão", retruquei. Por fim a chave entrou no buraco e girou. Um instante depois estávamos do lado de dentro. Agachamo-nos por trás da porta e ficamos olhando enquanto um caminhão de pão Sunshine passou sacolejando diante da penitenciária. Podia ouvir a respiração torturada de John Coffey ao meu lado. Ele parecia um motor que estava quase sem óleo. Quando saíramos, ele tinha segurado no alto a porta metálica para nós sem qualquer esforço, mas nós nem lhe pedimos para ajudar dessa vez. Estava fora de questão.
Brutal e eu levantamos a porta e Harry conduziu John pelos degraus abaixo. O homenzarrão cambaleava, mas conseguiu descer. Brutal e eu seguimos o mais depressa possível. Depois baixamos a porta atrás de nós e tornamos a trancá-la. Meu Deus, acho que vamos, começou a dizer Brutal, mas interrompiu com uma cotovelada firme nas costelas. Não diga isso, falei. Nem pense nisso, até que ele esteja salvo na cela. E ainda temos que pensar em Percy, disse Harry. Nossas vozes produziam um som seco e com eco no túnel de tijolos. A noite não estará terminada enquanto ainda tivermos que lidar com ele.